botar esse espaço que não é tão grande, então acho que teremos hoje uma tarde de casa cheia por aqui, viu, Prétio? Perfeito, com a torcida do Corinthians hoje sendo melhor do que o time, já que o time tem jogado muito mal e na terça-feira fez talvez a pior apresentação na temporada. Mais informações aqui, ó, da venda da SAF do Cruzeiro. O Ronaldo deve assinar amanhã, tá tudo encaminhado, é claro, para a venda da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, que é o dono dos supermercados BH, que já foi patrocinador do próprio Cruzeiro. Ele é um grande cruzeirense. O valor total do negócio gira em torno de 600 milhões de reais por 90% das ações. Os 100 milhões que o Pedro Lourenço aportou na SAF em 23 serão convertidos em 20%. Pelos outros 70%, Pedro Lourenço vai pagar a Ronaldo 150 milhões ainda em 2024 e 350 milhões de reais em 10 anos. 35 milhões por ano assume o Pedro Lourenço a SAF do Cruzeiro a partir desta segunda-feira. E muito se fala em Belo Horizonte que o Alexandre Matos, que está no América nesse momento, voltou ao América, ele vai com o Pedro Lourenço para ser o homem forte do futebol do Cruzeiro. Então, vamos ver os movimentos que serão feitos. E aí, com a presença do Matos, acho difícil que o atual treinador, o Fernando Seabra, continue como técnico. E ao mesmo tempo, o Pedro Martins, executivo, já saiu, vai para o Vasco da Gama, trabalhar com a 777, e o Paulo André, braço direito do Ronaldo, deve voltar para o Valladolid e também deve sair da diretoria de futebol do Cruzeiro. 13h25, 13h30, Ulisses Costa abre a transmissão para Corinthians e Fluminense. Estarei nos comentários com o Ronaldo Giovanelli, nas reportagens o Paulo do Vale e o Gustavo Soler. Repetindo o time banco do Corinthians, diga lá, meu caro Paulo do Vale. Me ouve, Prédio? Baixo, tá me ouvindo? Bom, sim, tô aqui no microfone do Soler, que o meu tá fechado, hein? Banco do Corinthians, Cássio, Mateuzinho, Caetano, Vera, Paulinho, Giovani, Mosquito, Pedro, Raul, Bidu, Biro, Rian e João Pedro. E o time que começa a partida? Carlos Miguel, 22, Fagner, 23, Félix Torres, 3, Kaká, 25, 46, Hugo, 14, Ranielli, 27, Bidon, 10, Garro, 16, Pedro Henrique, 36, Wesley e 11, Romero. E a situação do Igor Coronado, hein? Isso não foi explicada pela diretoria, a diretoria também omissa, né? O Augusto Melo, que estava sempre à disposição, agora volta a ficar em silêncio, já que o Corinthians está em ebulição nos bastidores. O Coronado se machucou, aí não foi à Argentina e não houve um esclarecimento da ausência dele na Argentina, né, PDB? Na verdade, assim, a informação apurada foi justamente de um desconforto muscular, que continua, né, Prétio? O desconforto muscular continua. Hoje ele, de fato, aparece entre os machucados do Corinthians com problema na coxa. É um jogador que, desde que chegou, vem sofrendo com essa questão das lesões, né? Perfeito. Todo jogador que vem do futebol árabe, ele leva pelo menos aqui no Brasil 6 meses para se ambientar, se adaptar e até se adequar ao ritmo de treinamento e ao calendário também. Lá na Arábia eles treinam uma vez por dia e olhe lá, sempre às 9, 10 da noite por causa do clima. É só um jogo por semana, raramente tem jogos em meio de semana, quando tem a Copa do Rei e tal, quando tem a Liga dos Campeões da Ásia para alguns times. Então não vai ser fácil para o Coronado essa temporada de 2024. O Ronaldo Giovanelli já está conosco lá do Fielzone, vai também comentar a partida Corinthians e Fluminense. Tudo bem, meu caro Ronaldo? Boa tarde. Tudo bem, Prétio? Aos amigos da Rádio Bandeirantes, como é que estão as coisas aí? Prazer, sempre uma honra conversar contigo. Você que jogou nos dois, claro que a tua identificação com o Corinthians é muito maior. O que você espera? Acertou o técnico Antônio Oliveira em colocar o Carlos Miguel no gol, Ronaldo? Ele tem que mexer nessa equipe, né? Ele tem que mexer com o brio da equipe. O cara que é a alma da equipe também não estava bem, que era o Cássio, pediu socorro e recebeu. Agora é ver essa equipe em campo aqui, né? No jogo passado a gente ficou analisando contra um time forte, que era o time do Galo. Nós vimos um time aguerrido, um time que lutou. O Galo, no segundo tempo, ficou com o jogador a menos, trouxe mais perigo, mas a equipe continuou sendo agressiva. É isso que a gente espera dentro de casa. Acho que o torcedor espera isso do Corinthians. Porque o ano passado foi um momento dificílimo, dentro e fora de casa. Eu acho que o treinador também acaba de chegar com gás novo, precisa injetar isso na equipe. Eu acho que as peças escolhidas hoje é pro momento, porque vai pegar uma equipe que tá cansada, né? O Fluminense jogou na quinta-feira, viajou, e foi uma parada indigesta também, um empate onde a equipe sofreu também para conseguir, jogadores afastados, jogadores
machucados também. É o começo de temporada, Prédio, e a gente vê assim muita dificuldade para os dois treinadores, né? É um negócio muito louco. Quando tem um tempo para trabalhar, eles reclamam que não tem esse tempo. Agora teve o tempo para trabalhar e agora reclama-se muito da lesão, né? Impressionante. Exatamente. O Fluminense caiu fora na semifinal da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, perdeu para o Flamengo e teve um tempo de trabalho ali. E praticamente não fez muita coisa com o Fernando Diniz. E o Antônio Oliveira teve 18 dias do jogo contra o São Bernardo na Copa do Brasil, na segunda fase, até a estreia na Copa Sul-Americana. 18 dias. E parece que realmente também não aproveitou. Pra gente fechar, Ronaldo, para passar pro Ulisses abrir a jornada, eu recebi a informação que o clima nos bastidores é terrível entre os conselheiros. Você que conhece também os bastidores, amanhã tem a votação das contas do Duílio Monteiro Alves. Você que foi jogador, esse tipo de coisa afeta o vestiário, afeta o ambiente ou não? Eu acho que a pior coisa que tem pro jogador é você estar desamparado, né? E eu vejo e sinto que o Augusto Melo tá errando nesse setor aí, de colocar pessoas capacitadas. Eu já começo a desconfiar um pouco do Fabinho Soldado, eu já começo a desconfiar que se esse Caio, que era o braço direito do Augusto Melo, é o cara para estar com os profissionais. Eu acho que ele tem que delegar poderes. Ele falou do peso da caneta, e isso é importantíssimo, porque ele conhece de futebol. O Augusto Melo, ele conhece de futebol, já teve nas categorias de base do Corinthians, já comandou ali, então ele tem que colocar pessoas do lado dele que entendam de futebol. E Perfeito. Dentro do departamento, pessoas que entendam muito mais, porque senão vai ficar na mesmice aí. Perfeito, meu caro Ronaldo Giovanelli, conosco nessa transmissão para Corinthians e Fluminense. Guilherme Simati, você é monstro. Um abraço, Michel Lopes continua conosco, toda a nossa equipe técnica, Roberto Dias, Paulo Marcelo Mamoni e também a todos que vão nos acompanhar, o Alexandre Marques no Switch. Vem aí a jornada esportiva, Ulisses Costa, a concentração de domingo fica por aqui. Termina aqui, Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes.
15 horas mais 33 minutos. Um abraço para você. Boa tarde, torcedor ouvinte no Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo. O torcedor brasileiro Alexandre Prétio esteve comandando concentração de domingo para você. A bola vai rolar, Neoquímica Arena. Fiel torcida corintiana chegando em grande número para Corinthians e Fluminense. Porque ela, fiel torcida, sabe da necessidade de apoiar e fazer com que o time, se alguém tem força em relação ao Corinthians, para tentar fazer esse time sair dessa situação lamentável que está, esta é a fiel torcida corintiana. A bola vai rolar para você daqui a pouquinho. Corinthians e Fluminense, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, de um total de 34 rodadas do Brasileirão. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção do jogo para você. E a partir de agora começa a girar o timaço de repórteres da Bandeirantes, com mais informações para você, torcedor brasileiro. Corinthians, o timão, tem mudança no gol. Paulo do Vale, um abraço para você, boa tarde. Fala, Ulisses, um abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, Cássio no banco de reservas, Carlos Miguel confirmado entre os titulares. A primeira das 4 novidades, Kaká na defesa no lugar de Raul Gustavo, que nem no banco de reservas está. Breno Bidon no meio campo na vaga de Fausto Vera, e no ataque Wesley no lugar de Yuri Alberto, que sequer está entre os relacionados com uma tendinite. É o futebol da Bandeirantes para você. O destaque do Fluminense com você, Gustavo Soler. Um abraço para você. Alô, Soler, boa tarde. Tudo bom, Ulisses? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha na rádio Bandeirantes. Fluminense que chega para esta partida com 10 desfalques, sendo um deles André, jogador que se machucou na partida contra o Cerro Porteño, teve uma lesão no ligamento, mas felizmente não precisará passar por cirurgia. Fará ali o tratamento convencional, mas ainda não tem uma data para retornar aos gramados. Além do André, existem outros 5 jogadores, melhor dizendo, que estão fora por questões físicas. Um deles, Samuel Xavier, que tomou uma pancada contra o Cerro Porteño, e outros 4 atletas que não foram relacionados porque fizeram parte do bonde do amor. Na concentração, deram festinha e Fernando Diniz tirou o John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander dos jogos contra Cerro Porteño e Corinthians. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Fluminense, tem Corinthians no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mais um destaque do timão, Paulo do Vale. E além de não vencer a 4 partidas, não marca nesses 4 jogos, 0 gols até aqui no Campeonato Brasileiro. E hoje é o terceiro ataque escalado pelo técnico Antônio Oliveira em 4 rodadas. Dessa vez, Pedro Henrique, Wesley e Romero formam o trio ofensivo do timão. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais do Fluminense, Solera, que busca a sua primeira vitória fora do estado do Rio de Janeiro no ano de 2024. Até aqui o Flu disputou 4 jogos fora do seu estado e tem 2 derrotas e 2 empates. Perdeu no jogo de ida da Recopa Sul-Americana para a LDU por 1-0, depois reverteu e foi campeão. Empatou contra o Alianza Lima por 1-1 na Libertadores, perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro por 2-1 e no último meio de semana ficou no 0-0 contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. É o futebol da Bandeirantes para você. A bola rola, Campeonato Brasileiro, 4ª rodada, Corinthians e Fluminense, Neoquímica Arena, a bola vai rolar. Fiel torcida corintiana vem chegando em grande número. Torcida do Fluminense também chegando nesse momento. O ônibus aqui que fica à direita da cabine da Rádio Bandeirantes. Alguns ônibus chegando com a torcida do Fluminense. Corinthians e Fluminense vão jogar aqui na Neoquímica Arena. O futebol da Bandeirantes destaca mais o timão. Mais do Corinthians para você. Trazendo números desse criticado ataque do timão, porque se a gente contar o amistoso contra o Londrina, Ulisses Costa, são 21 jogos na temporada com apenas 27 gols marcados. Apenas 8 jogadores até aqui marcaram na temporada pelo Corinthians. Romero, paraguaio, é o artilheiro com 9 gols. Yuri Alberto tem 8. Aí vem Pedro Raul com 3 gols, Maicon e Wesley com 2, Arthur Souza, Giovani e Garro com 1 gol cada um. Giovani, Kaique e Arthur Souza
ainda não jogaram neste Campeonato Brasileiro. O Timão vai hoje em busca do primeiro golzinho na competição na 4ª rodada, Ulisses. No microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Campeonato Brasileiro, 4ª rodada, você ligado na Bandeirantes, mais uma do Fluminense Sonera. E hoje poderemos ter, né, Ulisses, o jogo do desempate entre Corinthians e Fluminense. Isso porque no repertório geral são 121 partidas entre as duas equipes, com 43 vitórias para cada lado e 35 empates. No entanto, jogando na Neoquímica Arena, o Fluminense tem um número bem baixo no aproveitamento contra o Corinthians. São apenas 3 vitórias em 13 jogos, outros 2 empates e 8 derrotas para o Corinthians. E acredite se quiser, Ulisses, o técnico Fernando Diniz reclamou do gramado da Neoquímica Arena porque ele é muito bom. Como é que é? Ele falou, né? Pô, o gramado é excelente, gramado é bom, mas a bola corre muito, aí atrapalha, favorece quem joga aqui sempre. Ele reclamou porque é bom. Ah, vai lamber sabão. A bola rola já já pra você, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Jogão de bola pra você, Corinthians e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Hora de análise, hora de opinião na Bandeirantes. Eu trago eles, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel. Um abraço pra vocês, boa tarde. Esperar o quê? Será que o Timão começa a tirar o pé da lama hoje aqui? Alô, Ronaldo, alô, Pretzel, boa tarde. Um abraço a você, Ulisses Costa. Um abraço, Pretzel, aos amigos da Rádio Bandeirantes. É hora, né? Eu acho que o Antônio, ele tá tentando, pelo menos, dar uma chacoalhada na equipe, tirando o goleiro, mexendo com a grande estrutura, que é o gigante Cássio, que estava abalada e mostrou isso no último jogo na sua entrevista. Agora ele tá tentando recuperar alguns jogadores e tenta um time com uma velocidade no ataque. Tirou o Yuri Alberto, que sentiu aí uma tendinite. Eu acho que o treinador ele está fazendo o que ele pode. No momento que ele tira o Fausto Vera e começa também a analisar de outras formas, ele já deu a chance. Eu acho que a chance também para o treinador, quando o treinador sentiu, né, Prédio, que a chance já estava vindo para ele e a bola da vez seria ele mexeu no time. E ele tem que acordar, mexer na equipe e fazer ela jogar também, viu, Ulisses? Concordo plenamente. É por aí, né, Pretzel? É isso aí, Ulisses. Um abraço pra você, grande Ronaldo, a todos que nos acompanham. Eu só acho que ele tá mexendo demais. Ele não repete a escalação há 4 jogos. E eu não sei se isso causa insegurança nos atletas. Hoje ele começa com o Kaká. Por que ele não começou com o Kaká na terça-feira? Então são situações assim que eu não consigo entender muito. E outra coisa, a entrada do Carlos Miguel, eu venho falando sobre isso também. Acho que é interessante, mas não com o Cássio na reserva. Eu preservaria o Cássio hoje, deixaria o Cássio descansando e colocaria um outro goleiro no banco. Qualquer pressão em cima do Carlos Miguel hoje, a imagem vai para cima do Cássio. Toda a pressão em cima do Carlos Miguel, que é proibido hoje cometer qualquer tipo de erro. Acho que o Antônio Oliveira está pressionado, eu não trocaria nesse momento, mas ele me parece que ele está sendo incoerente em algumas escolhas e algumas escalações. E isso, evidentemente, causa insegurança no grupo de atletas, que para mim é um elenco apenas nota 5,5, meu caro Ulisses Costa. É uma verdade, você para ter confiança no seu trabalho, você tem que ter apoio lá de cima do presidente, aí vem diretor de futebol, aí vem um treinador e depois os jogadores, né? Se isso tiver tudo alinhado perfeitamente, a chance de dar certo é muito grande. Mas eu vou falar com o Ronaldo, a saída do Cássio eu achei muito boa, para ele, Cássio. Porque ele deu declarações que estava realmente abalado, estava chateado, estava sentido. Isso é também demonstração de grandeza, né? Você não, saber que não está num bom momento. A grandeza... Isso é pensar no time, pensar no elenco, não é não, Ronaldo? A grandeza é ele ficar no banco também, né? Porque claro. Quando isso acontece, você não viu o goleiro do Cruzeiro lá, como é o nome dele, Rafael? Falhou, a torcida chamou ele, não sei do que, ele pegou e já está no Grêmio. Então a hombridade do Cássio é que ela não está em pauta, né? Está em pauta a equipe do Corinthians, que é ruim. Mas essa semana, quando começaram a falar o nome do Felipão, que inventaram o Felipão no Corinthians, eu fui atrás da notícia e fiquei sabendo de muita coisa, mas muita coisa. Até um Aspone que está encostado com o Augusto, que quer tomar conta do profissional, que não tem condições. Esse tal de Caio, ele não tem condições de... Ele tem condições de estar do lado do Augusto, que ele estava com o Augusto Melo, que ele foi o cara que ajudou na campanha, mas ele não é o cara do futebol. E o Fabinho Soldado também não sei se é, porque o cara que não sabe conversar com o grupo numa derrota, imagine quando ele vai conversar com o grupo para resolver contrato.
para falar com os empresários. Então, tem coisa ali que você não pode ficar batendo no Augusto aqui, porque o Augusto já tem problema demais dentro do próprio clube com o que está acontecendo politicamente. Agora, ele colocou as pessoas ali que não tem condições. Para mim, o Fabinho não tem condições de estar ali, e muito menos o Caio, que foi o cara que ajudou muito o Augusto e tem que continuar do lado do Augusto. Eu não estou falando que ele tem que ir embora do Corinthians, ele tem que sair do departamento profissional, que lá não é a área dele. Então, para você ter uma estrutura e deixar o presidente ficar tranquilo, ele tem que mexer aí. Agora, o treinador que está também com medo de perder o emprego, ele começa a mexer para tentar achar a equipe. E ele também corre atrás do dele. Ele vai ver quem tá com ele, quem não está com ele. Ele olha, fala, o Fausto Vera eu insisti, mas não deu certo. Então ele tem que tirar. E esse é o momento dele, porque senão vai sobrar para ele. Agora, eu não posso bater no Augusto. Seria leviano da minha parte bater no Augusto Melo. Porque é o que eu falei. O clube está em ebulição. Agora, ele tem que estar ciente de que os profissionais que ele colocou ali para tomar conta do time não vai render. Se Caio e o Fabinho, eles não vão render ali. Você pode ter certeza disso. Eu queria me manifestar, Ulisses, no seguinte, Ronaldo. A partir do momento que o Cássio desabafou, e foi um desabafo pós-jogo contra o Argentino Júnior, no outro dia, na quarta ou na quinta-feira, ou até na sexta, sem nenhum problema, o Fabinho tinha que ter defendido o Cássio, cara. O Fabinho não dá uma entrevista. O executivo que não executa. Mas ele era assim quando era jogador. Ah, mas não, cara. Ele sempre foi um cara omisso. Aí é que tá ele nunca foi líder, ele se escondia atrás dos jogadores. Você pega a história do Fabinho, conversa com quem jogou com o Fabinho Soldado, que eles vão contar quem é o Fabinho Soldado pra você. Eu conversei. Ele sempre foi um cara omisso. Ele nunca foi um cara de confronto, um cara de conversa. Não, muito pelo contrário. Ele se escondia atrás de outros jogadores quando jogava futebol. Eu fiquei impressionado. Então, quer dizer, o Corinthians, eu entendo o Ronaldo, mas o Augusto tem culpa de colocar pessoas incompetentes para trabalhar do lado dele. Não, o Augusto ele tem tá que pôr ligado à gente torcida competente uniformizada para trabalhar. Claro, e tá aberto a torcida uniformizada. A Gaviões da Fiel hoje ela é parceira do Augusto. Os caras entram lá a hora que querem. Há reuniões na sala da presidência. Aí não dá. Amanhã tem a votação das contas do Duílio. O clube está em ebulição. É um querendo puxar o tapete do outro. Vão aprovar, já estou dando informação, devem ser aprovadas com ressalvas, com asteriscos. A que ponto chegou o Corinthians, que era para ser uma potência? Está uma guerra nos bastidores. E eu já vi isso acontecer no clube que eu conheço, que é o Internacional. Quando teve guerra nos bastidores em 2016, o time liderou o Brasileiro por 8 rodadas. Sabe o que aconteceu no final? Caiu porque os jogadores viram o que estava sendo feito. Aí é que está o detalhe, o Corinthians não pode deixar isso afetar o vestiário. É uma vergonha o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Tem que blindar. É o que a gente está falando aqui, Precha, que tem que blindar, mas quem está blindando? É o que nós estamos falando aqui. A diretoria não fraca. Não tem capacidade para tal. A diretoria Agora, fraca. Você não pode atirar. Não dá para atirar no presidente se ele está também no meio de um conflito enorme que o clube está lá. O clube está num conflito. E o que tem de gente tentando entregar coisas e ser... Olha, eu quero dar essa notícia, eu quero... Porque notícia ruim todo mundo quer dar, boa. Ninguém falou até agora. Porque a categoria de base foi limparam a categoria de base, estão vencendo e ninguém fala. Então por quê? Porque estão fazendo um trabalho legal. Agora, no profissional, eu não tenho nada contra o Caio nem contra o Fabinho. Eu só acho que os dois estão no lugar errado. É só isso. É isso aí, mas você tá coberto de razão. Todo mundo tá vendo isso. Tá no lugar errado, não tem que estar aí. O Corinthians precisa de um homem forte de futebol. Forte de futebol, essa é a verdade. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Hoje é um divisor de águas aqui, hein? Para Corinthians e Fluminense, para você no microfone de Bandeirantes, o destaque da Bandeirantes do jornalismo. Mayra de Jaime, boa tarde. Oi, Ulisses, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Tutores de cachorros e ONGs de defesa dos animais realizaram hoje protestos pela morte do Golden Retriever Joca, que foi enviado em um voo errado da companhia aérea Gol na última segunda-feira. Os protestos aconteceram simultaneamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos e no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Enquanto isso, já se discute no Congresso Nacional uma futura lei para evitar casos como esse. Futebol da Bandeirantes traz o QG Bandeirantes de Esporte. O Flamengo tomou mais uma sapatada hoje, perdeu o Libertadores, perdeu o Brasileiro. Tite. E aí, Bruno Pozófio, boa tarde.
Fala, Ulisses, um abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã, o Botafogo venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã com gols de Luiz Henrique e Savarino. Logo às 4 da tarde, o Cruzeiro enfrenta o Vitória no Mineirão. Às 6h30, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Bragantino e em Caxias do Sul, Juventude entra em campo com o Atlético Paranaense. Mais tarde, às 8 horas da noite, no Beira-Rio, Internacional e Atlético Goianiense. Pela Série B, no Paraná, o Coritiba recebe o Brusque agora às 4 horas da tarde e às 6h30, em Goiânia, o Goiás enfrenta a Ponte Preta. Para fechar, passando pela Europa, na Inglaterra, o Arsenal venceu o Tottenham por 3-2 e o Manchester City ganhou do Nottingham Forest por 2-0. Dessa forma, o Arsenal lidera com 80 pontos e o City vem logo atrás com 79 e um jogo a menos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Timaço técnico da Bandeirantes. Na mesa de São Michelzão Lopes. Com Caiane Martins na central, Chuíter Alexandre Marques, digital Marcela Souza. A bola vai rolar para Corinthians e Fluminense. Brasileirão na Bandeirantes para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É na Estrela Bet! Todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo no Tigre. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova.
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O futebol da Bandeirantes para você. A Bandeirantes vem para escalar os times, começando pelo time do Corinthians. Manda pro ar do Vale. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Para espantar a crise, o Corinthians definido e escalado pelo português Antônio Oliveira, com Carlos Miguel no gol, camisa 22, 23 Wagner, 3 Félix Torres, 25 Kaká, 46 Hugo, 14 Ranieri, 27 Breno Bidon, 10 Garro, mais à frente 16 Pedro Henrique, Wesley 36 e 11 Romero. Repetindo, Corinthians do Vale. De 22, Carlos Miguel, 23, Wagner, 3, Félix Torres, Kaká, 25, 46, Hugo, 14, Ranieri, 27, Bidon, 10, Garro, Pedro Henrique, 16, Wesley, 36 e Romero, 11. O banco. À disposição de Antônio Oliveira, 12 Cássio, 2 Mateuzinho, 4 Caetano, Vera 5, 8 Paulinho, 17 Giovanni Mosquito, 19 20 Pedro Raul, Bidu 21, 26 Biro, 37 Ria e 47 João Pedro. A Bandeirantes vem para escalar o Fluminense e manda pro ar Solera. O atual campeão da Copa Libertadores da América, o técnico Fernando Diniz, manda a campo o tricolor das Laranjeiras com 1 no gol Fábio, 23 Guga, 26 Manuel, 30 o capitão Felipe Melo e 12 Marcelo, meio de campo de 8 Martinelli, 45 Lima e 10 Paulo Henrique Ganso no ataque, 21 Arias, 77 Marquinhos e 14 o artilheiro Germancano. O futebol da Bandeirantes de novo, Flu. De 1 Fábio, 23 Guga, 26 Manuel, 30 o capitão Felipe Melo e 12 Marcelo, meio de campo de 8 Martinelli, 45 Lima e 10 Paulo Henrique Ganso no ataque, 21 John Arias, 77 Marquinhos e 14 Germancano. É o futebol da Bandeirantes, o banco do Fluminense. De 27, Felipe Alves, meia dúzia, Diogo Barbosa, 13, Felipe Andrade, 15, Matheus Reis, 17, Lucume, 20, Renato Augusto, 25, Antônio Carlos, 31, Calegari, 32, Isaac, 46, Justin, número 80 para Terans e 90, Douglas Costa. Você comigo no futebol da Bandeirantes, torcedor do 20 no Brasil para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians para você, torcedor do Brasil. O banco do Flu. De 27, Felipe Alves, meia dúzia, Diogo Barbosa, 13, Felipe Andrade, 15, Matheus Reis, 17, Lucume, 20, o ex-corintiano Renato Augusto, 25, base do Corinthians, Antônio Carlos, 31, Calegari, 32, Isaac, 46, Justin, 80, Terans e 90, Douglas Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Tem Corinthians, tem Fluminense aqui na Neoquímica Arena. Você ligado no microfone de Bandeirantes. Quem apita o jogo? Antes da arbitragem, Ulisses, só registrando um abraço fraterno de amigos entre Cássio e Renato Augusto no banco de reservas. Hoje, os dois no banco, né? Que coisa, um pelo Fluminense, outro pelo Timão, em outra época, titulares absolutos do Corinthians. Quem apita o jogo?
Ramon Abate-Abel de Santa Catarina. Quem vem com ele, Soler? O assistente número 1 é Guilherme Dias Camilo, também do quadro da FIFA. O número 2, Rafael da Silva Alves. O quarto árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima. E no VAR, Igor Júnior Benevenuto de Minas Gerais, Ulisses. A bola vai rolar já já para você, Corinthians e Fluminense. Análise e opinião na Bandeirantes. Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Quem vence o jogo? Quem é quem pro jogo? Olha, eu tô esperando pelo menos um Corinthians mais animado, um Corinthians mais incisivo em relação à péssima atuação de terça, que para mim foi a pior do ano. Jogadores correndo errado, senti até o time muito ansioso, muito atrapalhado, muito desorganizado. Então hoje não tem como ser pior do que na terça-feira. E vai enfrentar um adversário melhor. Ronaldo, você tem razão. O Fluminense está desgastado. O Fábio carregou o time nas costas contra o Cerro Porteño, mas é o atual campeão da América. Hoje é muito mais time do que o Corinthians. Um empate na Neoquímica Arena, para mim, já é um bom resultado para o Corinthians, Ronaldão. Eu acho que a princípio, com as mudanças feitas pelo treinador também, tem que ir para cima, jogando em casa. Olha essa galera como está inflamando aqui. Agora o Paulo do Vale falou o seguinte, né? Que tá o Cássio no banco de um lado, o Renato Augusto do outro, né? O tempo passa e tem um goleiro com vocês, né? É brincadeira, como passa rápido esse negócio de tempo, hein, velho? Pelo amor de Deus. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, pois não? Vou dizer para você, estão trocando de lado os times agora, hein, Solera? Exatamente, eu tava indo para um lado e aí o Felipe Melo apontou, então eu tô voltando para ficar onde eu tava. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Carlos Miguel, qual a altura dele? 2,05 m, é isso? 2,4, Ulisses. 2,4 do Vale. Exatamente, 2,4. Para não te chamar, por isso que eu não te chamei, viu, do Vale. Eu tava aqui na hora, já respondi no momento da troca aqui. É isso aí, tem que estar ligado mesmo. Ulisses. A bola vai rolar já já pra você, pois não. Há pouco o Thiago Kozlowski, que foi auxiliar do Mano Menezes e treinou o Corinthians contra o Santos no Paulista, ele falou no Concentração, ele disse o seguinte: o treinamento do Carlos Miguel é impressionante. Nos jogos a gente costuma comentar, a primeira ele pega, só para tomar gol é no rebote, porque ele é muito forte, a envergadura dele é gigantesca, a capacidade também. Vamos ver então, palavra do auxiliar que trabalhou com o Carlos Miguel durante 4 meses. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouquinho. O Mano também, um desfavor ele fez ao Corinthians, hein? O que ele fez no Corinthians foi uma vergonha, né? Só no Corinthians? É, tem feito ultimamente. Pergunta pro Pretzel aí como é que foi lá no Sul, lá. Há muito tempo, Mano, não faz um grande trabalho, né? Um grande trabalho que eu digo de título, de conquistas, essa coisa, né? A reta final dele no Inter foi muito ruim. Muito ruim. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas. Fluminense, meiga grená com calções brancos, camisa listrada em grená, verde e branco. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Para você ligado na Bandeirantes, saída que pertence ao Corinthians. Romero toca na bola, ela rola. Se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Bola para a equipe do Corinthians, bater do seu campo de defesa e sair para o jogo. É bola pro Timão, bater do campo de retaguarda e sair jogando. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lateral foi cobrado para a volta pelo campo de defesa. Tenta descer o time corintiano, vem para Garro. Garro domina para a direita. No tranco, nas costas, tá tomando a falta. Bidon tá caindo. É falta para a meia esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater, falta para o Timão cobrar. A primeira falta do jogo, em cima do 10, Rodrigo Garro. O Corinthians cobra rapidinho. Início de partida na Neoquímica, 0-0. Chega de sofrência na obra, tem que ser produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta com o time do Corinthians, vem com o Hugo. Hugo domina pelo seu campo intermediário. Olha o Hugo, vem pro passe, ele bola, vem para tirar. Toca na bola, vem para afastar dali, tentou ganhar a jogada novamente o jogador Ranieri. E o Hugo, hein? Domina no campo de defesa o time do Corinthians. Recolhe pelo campo de retaguarda, já toca errado, complica a vida do time corintiano. Bola volta com o time do Fluminense. Já tenta descer do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, vem pra cima da marcação. Hugo aperta, vem pro toque, ele para tentar tocar o Wesley. Na bola tapando pra fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral novamente pro Fluminense bater pelo campo de defesa. Todo
todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta com o time do Fluminense. Tenta ser jogando Marquinhos. Ele prende para a direita do campo de ataque. Passa na marcação no primeiro, passou no segundo. Não passou do gol. Ele vem para fazer a falta. Meia direita, campo de ataque. A falta para o Fluminense bater próxima área. E essa vai levar perigo. Até por isso já vão entrando dentro da área do goleiro Carlos Miguel. O Manuel, ex-jogador da equipe do Corinthians. Vem também Felipe Melo. Felipe Melo agora vai conversar. Vai planejar uma jogada ensaiada com o John Arias. Marcelo encosta de pé direito, de pé canhoto para fazer a batida. O Fluminense em busca do primeiro. Ulisses. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Fluminense. Bater bem para a cobrança de falta, Marcelo. Marcelo se posiciona para a cobrança de falta. Vai partir a bola perto da esquerda da bola. Marcelo bateu, levantou no bico da zaga. Subiu de cabeça, vem para tirar dali. Pedro Henrique toca na bola, põe para fora em escanteio para o time do Fluminense bater. Subiu bem agora o atacante do time do Corinthians para evitar o pior. Escanteio a favor do tricolor das Laranjeiras. John Arias é quem vai tomar posição, pé direito na bola. Ótima presença de público na Neoquímica Arena e continua a chegar muita gente. A torcida canta para a volta pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Fluminense, abertura com Lima. Lima prende o lance, tenta para Ganso, Ganso deixa ela passar para Marcelo. Marcelo domina para o time do Fluminense, abriu para Marquinhos, Marquinhos desceu para o setor de esquerda em cima do Hugo. Abriu o compasso, cruzou na boca do gol, vem Felipe Melo jogar de zagueiro. Ele tira dali Felipe Melo de qualquer maneira, joga de zagueiro para o time do Corinthians. A bola volta no toque de bola com o Fluminense que sai jogando. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil Brasil, pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Fluminense, aperta na marcação, vem pro toque de bola pelo campo de defesa com Felipe Melo, ele prende para Manuel, recolhe no campo de retaguarda, Manuel domina para o time do Fluminense, soltou pelo setor de direita para Cuca, Cuca aperta, volta para Manuel, tenta o levantamento à frente do peito, sai jogando Paulo Henrique Ganso, ele tenta o toque de bola completamente errado, a bola volta para Félix Torres, domina para o time do Corinthians, abriu para Fagner, capitão do time corintiano pela direita, Fagner domina para o time do Corinthians, vai para o toque de bola para Félix Torres, ele domina a cana, aperta na marcação, bola volta com o time corintiano, já domina pelo seu campo de defesa, Kaká, tenta ser jogando, prende para o time do Corinthians, abriu para Ranieri prende a jogada, abriu para Félix Torres, tenta o lançamento à frente, Marcelo tentou chegar, de cabeça tirou, e o Pedro Henrique sentiu, caiu, escorregou, parece que ficou sentindo a parte posterior da perna, tá caído o jogador do Corinthians. Exatamente, sentiu sozinho, né? Depois do lançamento do Félix Torres na defesa, o Marcelo quase pegou aqui o Fábio no contrapé. Mas nisso, o Pedro Henrique acabou fazendo um esforço um pouco maior, me parece muscular. Leva a mão ali na posterior da coxa esquerda. Ele até já tem uma proteção por ali. Ele já tem ali uma proteção e sente. Vamos ver se vai dar conta de seguir no jogo, não sei não. Muito bem, levanta, caminhando. O Pedro, ele tentou arrancar, o Marcelo subiu de cabeça, toque espetacular do Marcelo, porque a bola sobraria pro Pedro fazer o gol, né? Lançamento foi muito bom, hein? Ronaldo Giovanelli. Ó, se for uma musculatura aí dele também, ele vai se complicar aí, porque começa a esquentar, aí ele dá mais um pique, aí no intervalo já não tem mais jeito, aí vai ficar um tempão fora também, porque isso aí é musculatura, meu. Vou te falar, viu? A grande chance do cara no jogo, ele acaba sentindo. Ulisses. É bola do campo de ataque, desce o time do Corinthians, bola foi solta para Romero, entrada da grande área, bateu pro gol, travado por baixo, Martinelli vem para tirar para o time do Fluminense, a bola volta com o Fluminense, Manuel domina, tenta o toque de bola, o Wesley vai para cima do Manuel, prende a jogada, contigo novamente o Fluminense para sair jogando, pois não. Só para ajudar você e o Paulo do Vale nesse momento, na minha frente, Mosquito e Giovani estão no aquecimento. Valeu, Soler. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito e vale refeição. Ou com cartão Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente. Recorde do campo de ataque. Kaká vem para fazer a falta. O árbitro para. Marca a falta de Kaká em Cano. Em frente ao banco de reservas do Fluminense, que vai ser jogando pelo seu campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro.
Continua pra você. Corinthians 0, Fluminense também 0. Pedro Henrique desaba do campo de jogo, não tem condição de jogo. Vai ser substituído já. O futebol da Bandeirantes aponta 0, Corinthians 0, Fluminense. Alô, Pozóvio. Ulisses também pelo Campeonato Brasileiro. Bola rolando no Mineirão para Cruzeiro e Vitória. No placar 0-0. E o Ronaldo Fenômeno, que segunda-feira entrega a SAF do Cruzeiro, não será mais dono da SAF do Cruzeiro. Eu quero você comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Pois não. Saindo carregado aqui pela maca, Pedro Henrique 16. Vem aí Mosquito no timão, lesão muscular do atacante corintiano que ainda não tem nenhum gol na temporada pelo Corinthians. Mosquito 19, pintando na equipe do técnico Antônio Oliveira, a primeira aqui na Neoquímica. William Oliveira ligado no microfone Bandeirantes. Edson Gonçalves também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Luiz Quintal, obrigado pelo carinho da sintonia. E aí Ronaldo Giovanelli, aí Pretzel mexe o timão com 7 de jogo. Terrível, né? Terrível. Pedro Henrique vem recebendo oportunidades, não foi bem na Argentina, mas é um cara que estava lutando, estava competindo bastante e sai machucado para a entrada do Mosquito. Eu gosto do Mosquito. Acho que ele é pouco aproveitado do Corinthians. Talvez funcione essa mudança imediata, Ronaldo. A velocidade maior aí também estava com o Pedro Henrique que saiu, né? Que ele é um jogador rápido. Agora o Mosquito também tem habilidade. Vamos ver se ele vai conseguir usar toda a velocidade que ele tem também, mas também está muito tempo sem jogar. Essa que é a preocupação, né? E domínio do campo de defesa, vai para a pressão, o time corintiano, a bola foi solta pelo setor de esquerda, a bola sai, linha de lado, lateral para o time do Corinthians bater, manual para o timão bater pelo setor de esquerda do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem pregar lateral, já está parado o jogo, está marcado lateral pelo setor de esquerda do campo de ataque, para o time corintiano bater. Hugo vem para a cobrança. Lateral para o time do Corinthians bater para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, 8h40 de bola rolando 0-0. A bola foi chuta para Romero, tenta o toque de bola, tentou matar no peito, não consegue. É na volta pelo campo de defesa, sai tocando contigo no campo de retaguarda. O time do Fluminense abriu Manuel. Ele prende o lance, bola volta para ele, Felipe Melo para Manuel. Manuel abriu na direita para Cuca. Cuca prende para o time do Fluminense, aperta o time corintiano, tenta roubar a bola. É na volta do campo de ataque, toca na bola, vem para tirar dali Martinelli. Ele põe para fora Ranieri põe para fora. É lateral para o time do Fluminense bater pela direita no campo de defesa. Mário Rezende ligado na Bandeirantes. Eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina Marcelo. Marcelo sai jogando para o Fluminense pelo meio de campo para Martinelli. Ele toca errado contra a golpe do time do Corinthians. Dominou o Mosquito. Abriu na direita. Pô, uma bola à frente para Garro. Dominou, recolheu. Fagner passou na direita. Garro cruza, levantou na boca do gol. Subiu Manuel de cabeça, cortou, tirou, voltou para Félix Torres. Ele deixa a bola passar, mas domina ainda no seu campo de defesa. Recolhe Félix Torres para ser jogando com toque de bola de Ranieri. Ranieri prendeu para o time do Corinthians, abriu da esquerda para Kaká. Kaká prende para o time corintiano, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Abriu o compasso, bateu para o gol, longe do gol, chute do Kaká. Tava livre o Mosquito na direita, Kaká. É a primeira finalização do jogo, né? De um zagueiro de fora da área, do meio da rua, não quis saber de nada. Fechou os olhos, encheu o pé por aqui o Kaká. Agora o Fábio vai cobrar o tiro de meta, 0-0 na Neoquímica Arena. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão é da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Corinthians 0, Fluminense também 0. Na Bandeirantes é com você. Alô, alô! Pozóvio. Ulisses, mais cedo pelo Brasileirão. Botafogo venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã e agora é o líder do campeonato com 9 pontos em 12 disputados. É o futebol Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Alô, Cleiton Luiz, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado com Bruno Lucas, com Mário Rezende, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Fluminense. A abertura vem pelo campo de defesa, recomeça a jogada novamente Martinelli. Ele prende o lance, aperta a zaga corintiana, vai para cima. O toque de bola vem contigo no meio de campo. Domina novamente para ganhar a jogada. Garro ganha a jogada para o time corintiano. A bola foi solta à frente. Vem Felipe Melo, corta tiro, perigo dali. Levantamento vem à frente no comando de ataque. Aperta na marcação.
novamente, recolhe o time do Fluminense, tenta descer, Ganso se atrapalha, tentou toque de calcanhar, vem pra tirar, vem pra cortar de qualquer maneira, tira o perigo dali, Ranieri, é lateral pro Fluminense bater pela esquerda, campo de ataque, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, peças pro carro, moto, caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata, e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro, a bola já volta, faltando o toque de bola, tenta descer novamente o time do Fluminense, toca de pé em pé, Felipe Melo vem pro toque contigo na intermediária, chegou o Romero, ganhou pro Timão, recolheu na direita do campo de ataque, vai pra finta, ganha a jogada, empurrou pra Mosquito, Mosquito tentou o domínio, vem Felipe Melo, no carrinho, na bola, ele põe pra fora, lateral pro Corinthians bater pela direita. E depois saindo com aquela pose de xerifão, né? O capitão do Fluminense, experiente Felipe Melo, 40 anos pra ele, e o Corinthians tenta o ataque. Você vê, né? O cara é experiente, se fosse o Fagner era crime, né? É umas coisas no futebol que eu vou te falar, viu? É bola no campo de defesa, tenta ser jogando Ranieri, mas ele foi na bola, Ronaldo. É lógico, ela faz parte do jogo e o jogador, ele vai em busca da bola. Tá certo. É bola no campo de ataque, ganha o time do Corinthians, se atrapalhou com a bola. Tentou o Bidon se atrapalhar com a bola volta com o time do Fluminense para sair jogando todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, a bola já volta com o time do Fluminense para sair jogando, recolhe o Fluminense no campo de defesa, vamos chegando a 13 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Corinthians e Fluminense 0-0, Ronaldo, Giovanelli, Alexandre Pretzel falam na Bandeirantes. Jogo físico intenso, né? O Corinthians, é claro, na base da força e da velocidade, tentando romper a defesa do Flu, que tem essa saidinha marota. Um lance só de ofensividade, né, Ronaldo? O chute do Kaká, muito pouco até agora. É verdade, esse momento que o Corinthians consegue ter, pressionar essa saída de bola, porque o Fluminense adora essa saída, pode ser um ponto forte do Corinthians na partida, viu, Lícer? E vem Garro, domina para o time corintiano pelo setor de direito do campo de ataque, pede bola, Fagner tentou inverter, erra o passe de bola, bola volta para Ganso, ele põe no chão, vem para apertar o time do Corinthians, vem para ganhar a jogada, mas com falta do Bidon, é falta para o Fluminense bater do seu campo de defesa, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, do Tigre, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Cris Cardoso, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Alice Matias também ligado na Bandeirantes, torcendo pro Timão, obrigado torcedor, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é bola no campo de defesa pro time do Fluminense, sair jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 14 minutos de bola rolando, 14 minutos de bola rolando para você conferir, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. E continua a chegar muita gente aqui na Neoquímica Arena, continua para você, 14 minutos agora, 15 de bola rolando, vamos chegando a 15. O placar da Bandeirantes aponta primeiro tempo de Corinthians 0, Fluminense também 0, quarta rodada do Brasileirão, Pozóvio. Ulisses, ontem no Rio de Janeiro, o Criciúma goleou o Vasco por 4-0 e agora no Mineirão, Cruzeiro 0, Vitória também 0. É o futebol Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E tenta descer, vem para o toque de bola. Félix vem para fazer uma falta desnecessária. Errava o passe, o Arias. Tá parado o jogo. O árbitro deu só lateral para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Lateral para o Timão cobrar bola para Kaká. Kaká domina para Félix. Torres que abre para Fagner. Fagner prende pelo setor de direito do campo de ataque. Tem Mosquito partindo nas costas do Marcelo. Boa bola de Fagner para Mosquito. Tá na lateral da grande área. Vai para a finta. Felipe Melo vem para tirar. O Mosquito caiu. E aí? E os jogadores do Corinthians cercam o árbitro do jogo. Tá parado o jogo. E aí, eu quero saber, de longe aqui pra mim, se é o Fagner é vermelho. Aqui para arbitragem, o escanteio pro Corinthians. Aí ele pega o árbitro a bola. Tá dando tiro de meta, o Bandeira tá dando arbitragem. Não, pegou na mão dele também, né? Não, ele pega a bola. A impressão que eu tive daqui parece que... Mas pegou a mão dele, não pegou? Calma, ele pega a bola e pega o Mosquito. Falta clara. Tiro de meta. Falta clara. E o VAR, não tem VAR? Não tem VAR? O VAR não entra nessa, o VAR só entra se for lance de expulsão. Falta claríssima, erro da arbitragem. Se é o Fagner entra. Se quebrar a perna também entra, aí sim, né? Que falar, hein?
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta para Manuel, domina para o time do Fluminense, tenta ser jogando no campo de defesa, abriu para Martinelli. Ele prende para Felipe Melo recolhe pelo seu campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola, recolhe no campo de defesa, Wesley vem para apertar, tenta ganhar o time do Corinthians, bola recuada até Fábio, o goleiro. Domina Fábio para ser jogando para Felipe Melo, aperta a zaga do Corinthians, bola sobrou para Garro, tentou o toque de bola, errou o Garro pro Romero. A bola volta para Félix, que ganha a jogada pelo campo de defesa. Cano vem para cima do Kaká. Já domina Kaká para ser jogando pro time corintiano com Carlos Miguel. Ele domina pro time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Recolhe Carlos Miguel, vai pro toque de bola para Kaká. Abriu para Carlos Miguel, que domina pro time do Corinthians. Vem pro toque de bola frente no comando de ataque. Tenta o levantamento à frente. Boa bola, dominou. Ganhou o Mosquito, soltou para Garro. O Garro prendeu na direita, deu para Wesley. Em velocidade, vem Timão, linda bola do Garro. Wesley dominou pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vai para cima da marcação. Balançou, cortou, escapou, ergueu a cabeça, lançou pra Garro, matou no peito, vai bater pro gol. Vem pra tirar do zagueiro, tira. A bola volta pra Wesley, ele domina pro time do Corinthians, tenta o toque de bola, Hugo tá aberto, abre o compasso, Wesley soltou pra Garro. Garro dominou, abriu, tentou enfiar no comando de ataque, ele ganhou lance, toma falta! Lima pega ele fora da área, o Garro tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians bater aí. É porque o Garro já ia escapando e ele é calçado por baixo pelo camisa 45 da equipe do Fluminense. Falta marcada por aqui, o torcedor vem junto, pode ser o grande lance do Corinthians até aqui no jogo, tá por ali o Garro, que já tem um gol de falta pelo Timão. E quem que é o 45 do Fluminense? Lima, como o narrador teu disse. Você ligado na Bandeirantes do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Ele no Novos Caminhos ligado, Cris Cardoso curtindo Kátia. Alô, Kátia, obrigado com a Cris também curtindo o sonsaço Bandeirantes. É falta pro time do Corinthians bater, falta pro Timão cobrar. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, torcedor. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. É falta pro time do Corinthians bater, se posiciona pra cobrança de falta o Timão, se posiciona pra bater falta o time corintiano. Vem pra cobrança Garro, vem pra cobrança Romero. Falta pro Corinthians, barreira do Fluminense formada dentro da grande área. Tem jogador deitado atrás da barreira do Fluminense. É falta pro time do Corinthians bater. Ajeita pra cobrança, Romero bateu. Pega Fábio. Segura o goleiro da equipe do Fluminense em 2 tempos. A bola acaba saindo centralizada, né? Facilitou a vida do Fábio. Fez a defesa em 2 tempos, já repõe em jogo 0-0 aqui na Neoquímica. Leonardo Vilas Boas ligado no microfone Bandeirantes, tenta ser jogando o time do Fluminense, vem pro toque de bola, bola volta para Marcelo recolhe pro Fluminense, tenta o toque à frente, vem Bidon, ele toca de cabeça, ganha a jogada, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar com Garro, não consegue, bola volta no peito, aperta o time corintiano para ganhar, Lima prendeu para Marcelo vai para finta, drible no primeiro, drible no segundo, vem pro toque de bola, Coutinho para Paulo Henrique, Ganso domina na zaga central, soltou novamente, Martinelli prendeu no se voltou para Manuel no campo de defesa, ele recolhe a jogada, Martinelli está jogando no campo de retaguarda, soltou pro toque de bola, Coutinho no meio, abriu no toque de bola de Felipe Melo, abriu, ganhou, jogada no campo de ataque, o Wesley, bola recuada do Manuel, Romero não chegou, a bola volta para Marcelo de primeira dá um tapa na bola para Ganso, aparece no meio do caminho, o zagueiro vem para tirar, Kaká tentou tocar, não conseguiu, voltou para Hugo domina para o time do Corinthians, o árbitro para, houve toque de cabeça, a bola para o Corinthians, vai ser atendido o jogador do time do Fluminense. É o Marquinhos, quem ficar caído com a número 77, só que do outro lado, do lado esquerdo do ataque do Fluminense, o Lima está sentindo um problema na coxa, agora ele caminha em direção do Marcelo para relatar essas dores. Mas quem está caído no gramado com dores na cabeça é o 77 Marquinhos. Marquinhos caindo no campo de jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere. 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Você confere, Corinthians 0, Fluminense também 0, Pozófio. Ulisses, amanhã com transmissão da Rádio Bandeirantes, o São Paulo recebe o Palmeiras às 8 horas da noite no Morumbi. Tá parado o jogo, tudo bem com o Marquinhos aí, né, ô Solera? Tudo bem, ele continua com a mão na cabeça, agora vai saindo, andando normalmente com os membros do departamento médico do Fluminense. Ninguém do Flu levantou para aquecer, então a tendência é que o Marquinhos jogue aquela aguinha gelada, aquela aguinha milagrosa e retorne para o campo de jogo.
Alô, alô, Denis, ligado no futebol Bandeirantes, Bruno Lucas, Heleno, Novos Caminhos, curtindo o som Bandeirantes, obrigado, Cosme Santos Jesus, ligado na Bandeirantes com Mário Razandi. Alô, Edson Gonçalves, obrigado pelo carinho da sintonia, o Tony Moura, domínio do campo de defesa, sai jogando o time corintiano, 0-0 é o placar do jogo, 21 minutos de bola rolando, bola volta no campo de defesa, domínio do time corintiano, Marquinhos volta, é na volta com Garro, domina para o time corintiano, ele prende o lance, passava Mosquito, não passou, solto para Fagner prende, volta no toque de bola para Félix Torres, que recolhe para o time do Corinthians com Kaká domina para o time corintiano, ele tentou levantamento à frente, é para Mosquito vai dividir com Marcelo, subiu Marcelo, ganha no corpo, toca na bola, ganha a jogada, Coutinho na intermediária, vem Fagner para marcação, ele ganha para o time do Corinthians, prende a jogada, Coutinho no meio de campo, Garro, já soltou no comando, levantou Marcelo, vem para cortar, vem para o toque de bola o time do Fluminense na categoria, recolheu Lima prende a jogada, abre pelo setor de esquerda, vai para o toque de bola Marcelo, ele domina Coutinho novamente para Martinelli adianta demais a bola, corta para o lado, domina pelo setor de esquerda, abriu jogada Coutinho, recolhe novamente o time do Fluminense com Marquinhos, ele prende o lance, domina pelo setor intermediário, vai para finta, prende a jogada para Felipe Melo volta para Marcelo domina para o time do Fluminense, já sai jogando com o Felipe Melo, que toca a jogada, Coutinho à frente para Ganso, domina do campo de ataque, vem para o toque de bola no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Fluminense, vem para Chicara, perna Félix Torres, ele toca na bola, põe para fora, tá parado o jogo, marcado lateral para o Fluminense, bater da esquerda, campo de ataque, você ligado na Bandeirantes, Mário Razante, curtindo o sonsaço Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. E domina bem pro toque de bola, tenta ganhar na jogada, vai embora, hein, Hugo? É ruim esse cara, velho. Esse lateral esquerdo do Corinthians é um dos piores jogadores lateral esquerdo que eu vi jogar na minha vida. Ele tinha domínio da bola, ele deixou a bola quicar, perdeu o domínio. Inteligente, Marquinhos explorou a cabeça dele, colocou na cabeça dele a bola, escanteio o Fluminense de graça na direita, Solera. Tem que jogar de relógio, Hugo, né? Pra não perder o tempo da bola, foi todo esquisito. Escanteio Fluminense, Paulo Henrique Ganso, pé canhoto na bola. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Se posiciona para cobrança, levantamento à frente, escanteio para o time do Fluminense bater. Escanteio cobrado, a bola foi solta, entrada na grande área. Sobrou de primeira batida para gol, desvia na zaga. Bate em cima do Kaká, vai embora para a linha de fundo, escanteio Fluminense novamente em jogada ensaiada pela direita. Deu bobeira novamente, Serginho Gomes, meu irmão, ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque, o rei do LED do Brasil, Serginho Gomes, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. E vem pra bola, vem levantamento à frente do comando de ataque, você tá ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio cobrado, Ganso abre pelo setor de esquerda para Marquinhos domina, solta para Marcelo, ele vai voltar a jogada, não faz a finta, Marcelo limpa, tentou bater pro gol, explode na marcação pela volta com o time do Fluminense, já domina do campo de defesa, Martinelli prende no campo de retaguarda para sair jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda de perto até a chegada, porque a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola vem com o Fluminense, batida à frente, vai embora. Alta demais, tiro de meta para o Corinthians bater. Bate normalmente bem na bola o Lima, mas dessa vez horroroso, mandou na arquibancada. Só tiro de meta para o gigantesco Carlos Miguel. Wellington Vilares está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, Cícero Peixoto, também Bruno Lucas, curtindo o sonsaço, Bandeirantes domina o time do Corinthians, sai chegando, recolhe, rasga, Carlos Miguel tenta o levantamento à frente, Felipe Melo empurrou. Tá parado o jogo, fez a falta no Romero. Empurrão claríssimo do Felipe Melo, camisa 30 no Romero, sem a bola, enquanto ela chegava no campo de ataque do Timão. Falta marcada, círculo central, 0-0 na Neoquímica Arena. Mas e aí? Falta pro Corinthians bater, pois não, Ronaldo? É a terceira, e o cartão, não tem? Não, né? Tá bom. É bola no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem com o Hugo, ele prende a jogada, Ganso vem pra fazer a falta nele. Tá parado o jogo, marcado, falta pro time do Corinthians cobrar. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com qualidade. Steel Brasil. A bola já volta no toque de bola novamente. Guima Rodarte ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, bola foi solta para Wesley. Em velocidade, se chega boa, chegou o Romero.
Cruzeiro pediu, ele faz o corte, mas escorregou. No momento do corte ele escorrega. A bola volta com o time do Fluminense, tenta ser jogando, recolhe no campo de defesa. Marquinhos vai pro toque de bola, tenta descer novamente na intermediária, aperta a marcação a zaga corintiana, mas faz falta. Marquinhos está no chão, falta pro time do Fluminense bater em frente ao seu banco de reserva. Falta do Ranieri, camisa 14, carrinho por ali, segue o critério da arbitragem, né? Por enquanto sem cartão amarelo no jogo até aqui. William Souto em Lins, ligado no microfone Bandeirantes. Adriana tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Adriana falou que eu só corneto os jogadores do Corinthians. Não, mas o tal do Hugo é muito ruim, hein? E o Felipe Melo batendo à vontade aí, ninguém tá falando nada. Eu só quero ver na hora que o Fagner abrir a caixa de ferramenta. E aí, Pretzel? É aí que é um jogo físico, né? Tecnicamente um jogo sofrível até agora. O Fluminense tenta sair tocando porque tem qualidade, mas o Corinthians marca bem essa saída, mas ao mesmo tempo não cria nada também. Então fica um jogo de intermediário e bola na linha lateral. É lateral para o time do Fluminense bater pela direita do campo de defesa, 26 minutos, 0-0. A abertura vem pelo campo de retaguarda. Wesley aperta na marcação, tenta o toque de bola Fluminense para ser jogando, bola bate no braço do Wesley. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor ouvinte do Brasil. É bola, campo de defesa novamente para ser jogando o time do Fluminense. E o Diniz sai da área técnica e toma uma bronca do árbitro, hein? Exatamente, tá ali, ó. Ramon Abate-Abel conversando com o Diniz, colocando o treinador do Fluminense no seu devido lugar na área técnica. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para o time do Fluminense bater do campo de defesa. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Rodrigo Hernandes em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, tá ligado no microfone Bandeirantes. Maria Ângelo, repito, torcedora do Corinthians, curtindo o sonsaço Bandeirantes. A Maria Ângelo, repito, torce demais pro timão. A bola volta no toque de bola, tenta Bidon, Bidon toca na bola, afasta, corta o tiro, o perigo dali, domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Fluminense. Lateral para o Fluminense bater com Cuca pela direita do campo de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta com o time do Fluminense que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Aperta na marcação, tentou Garro ganhar. Tá parado o jogo, marcada a falta. Tá marcada a falta pro time do Corinthians bater aí. E agora virou uma várzea, né? Porque o Ramon Abate-Abel, ele deu a falta. O Martinelli, tal qual uma criança, agarrou a bola. Ficou sentado em cima dela. Os jogadores do Corinthians ficaram empurrando o Martinelli. Agora sim, finalmente o Timão poderá bater a falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Análise e opinião, 28 jogados, 0 pro Corinthians, 0 pro Fluminense. Na Bandeirantes, quem fala é você, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. O Corinthians tem que trabalhar mais a bola no meio. O Garro e o Ranieri aparecem, vem buscar na intermediária, mas é muita bola... Olha o Romero, falhou Felipe Melo, Romero dominou na direita no campo de ataque, Garro pediu na grande área, cruzou em cima do zagueiro, volta pra Romero de novo, ele vai pro cruzar de novo em cima. Duas bolas ele meteu em cima do Manuel. A bola volta para Fagner, domina para o time corintiano. Ele ergue a cabeça, Fagner não tem para quem tocar na grande área. Volta a jogar a cutinha para Kaká. Kaká domina para o time do Corinthians. Ameaça o levantamento à frente. Tem o Wesley aberto pela ponta. Enfiou para o Wesley, vem para proteção. Toma falta! E falta feia demais do Cuca que vai tomar amarelo. Sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Guga, camisa 23, carrinho por baixo, né? Um rodo ali, agora caiu o jogador do Corinthians, o Garro, numa discussão ali com o Felipe Melo, ele desaba por ali, mas o amarelo confirmando para Guga, 23, falta em cima do Wesley. E o Wesley caindo, sentindo demais, hein? Eu não tenho um monitor aqui para ver o que aconteceu, mas o VAR pode chamar para uma entrada dessa. Não, duríssimo. Ou não também? Duríssimo, eu tenho monitor, entrada duríssima, a entrada do Guga foi criminosa, se for expulso eu não vou ficar surpreso. Então, porque até aqui, o que eu tenho visto aqui com 20 e tantos minutos de jogo, nós estamos vendo aqui um Fluminense picotando o jogo, jogando a bola para lá e para cá, tocando, o Corinthians tentando ir para cima, o Felipe Melo já está com a carteirinha que ele pode bater, ele pode dar carrinho, ele pode pôr a mão na bola, quer dizer, daqui de onde eu tô. Então, o juiz agora ele vai e reclama com o Diniz. Isso aqui tá me cheirando já treta aqui, isso aqui, porque não é possível. O cara tem que vir para apitar. Depois eu quero falar também do Renato Gaúcho, porque tem hora que dá vontade de virar as costas e ir embora, viu? Tem hora que dá vontade também. Tá
parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque. Pois não. A entrada do Guga foi violentíssima. Se fosse expulso, se fosse expulso, não seria nenhum absurdo. Olha lá. Agora, ai, se fosse o Fagner, meu Deus, ia chamar a polícia, a rota. Eu tenho que tirar aqui com o batalhão, porque é só o Fagner que bate. Só o Fagner. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Câmbio de ataque, vem para a cobrança. Agarra e Wesley. Falta para o Timão bater. Corinthians quer o primeiro gol do jogo. É falta para o Corinthians bater. Partiu para a bola. Agarrou, correu, bateu, levantou na boca do gol. Subiu o zagueirão, vem para tirar de cabeça, tira dali. A bola volta no toque de bola de Bidon. Bidon prende para Fagner. Fagner recolhe para o time do Corinthians. Ele domina do campo de ataque. Fagner tenta o lançamento, mas vem por baixo, errado. A bola sombra para Cano. Cano domina para o time do Fluminense. Tenta descer, faz o break na marcação. Prende Cano, não tem opção para ser jogando na frente. Toca de lado para Martinelli. Martinelli domina para o time do Fluminense para ser jogando no campo de retaguarda. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta, Kaká domina para o time do Corinthians. Vai para o toque de bola, Coutinho. Abre do comando de ataque, bateu à frente, explorou a marcação. Explode na marcação, a bola vai para a liga de fundo, tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, toca no Arias. Bola explode no Arias, só tiro de meta a favor da equipe do Corinthians e o Carlos Miguel não para de falar com o sistema defensivo do Timão. Fluminense tenta pressionar. Fábio Reis, Poposki, tá ligado no microfone do Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, bola volta à frente, tentou bater à frente, bola sai. É lateral pro time do Fluminense bater. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando com o time na intermediária, Marquinhos. Marquinhos domina pro time do Fluminense, tenta o toque de bola para Marcelo. Marcelo já prende pelo setor de esquerda, vai pra finta, tenta o toque contigo no setor intermediário, recolheu com Martinelli, Martinelli domina para Marcelo para Martinelli, Martinelli para Arias, Arias para Martinelli, ele prende no campo de ataque para Martinelli, para Arias, Arias recolhe novamente, é para Felipe Melo, chegou na marcação, vem por baixo, ganha a bola, o time do Corinthians tenta ganhar, Mosquito ganha lateral, o Felipe Melo perde a bola lateral para o Timão bater, manual cobrado para Martinelli, recolhe novamente Ranieri prende para o time do Corinthians, ele prende pelo campo de defesa, vem comigo torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e domina, tenta descer novamente o time corintiano, abertura pela direita com Félix Torres que tenta o toque de bola errado, a bola sai, explode no ganso em lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita do campo de defesa, manual para o time corintiano bater pelo setor de direita, se posiciona para a cobrança, vem para bater lateral pelo setor de direita, Fagner para bater lateral para o time do Corinthians, tem Garro pedindo, ele prefere o toque mais atrás para Félix, Félix domina para o time do Corinthians, sai jogando aqui atrás com o Carlos Miguel, domina para o time corintiano, Carlos Miguel já prende a jogada pelo seu campo de defesa, domina pelo campo de retaguarda, sai jogando para Kaká, Kaká domina para Carlos Miguel que toca a bola no campo de defesa para o time corintiano. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Lançamento do Bidon, perfeito! Wesley deixou quitar. E deixa quicar aquela que bate, foge, vai embora para a liga de lado para o Fluminense bater. E o próprio Wesley reconhece que o lançamento foi excelente. O erro foi dele na tomada de decisão do domínio por ali. Bola do Fluminense, 0-0 na Neoquímica Arena. E o Bandeira já dava impedimento, vem o Wesley para marcação, domina Manuel, faz o break, tenta o toque de bola para o time do Fluminense, chegou na marcação, bola sobrou, vai ser o gol do Corinthians, bateu, Felipe Melo tirou, tocou Fábio para fora, o Mosquito ia fazer o gol, inacreditável, erra o Fluminense na saída de bola, que chance, perdeu o Timão, escanteio o Corinthians, direita. E depois toda a vibração de Felipe Melo, porque salvou o que seria o gol do Timão, escanteio Corinthians, Fagner na bola. Escanteio o Timão pelo setor de direita, vem levantamento dentro da grande área, escanteio o Garro, vai para a cobrança para o time do Corinthians, para você ligado na Bandeirantes, partiu para a bola, perna direita, levantou, o toque de cabeça vem para o meio, sobrou de primeira Hugo, domina, cruza, levanta dentro da grande área, aperta o time corintiano no bate, rebate, Felipe Melo vem para tirar, ele dá um bico na bola, corta, Carlos Miguel sai de fora da grande área para sair o gigante, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs, está na sua vida, está no Tenda, eu quero
quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Wesley domina, escapou da marcação no primeiro, vai pra entrada da grande área, outra finta, dominou, colheu, levou pra linha de fundo, perde o lance. Vem pra tirar o Fluminense, aperta na marcação, Wesley tentou ganhar, a bola sai em escanteio. Escanteio esquerda, ataque pro time do Corinthians bater. Valeu a briga do... Nossa, agora um duelo de cabeça com cabeça ali do Wesley com o Marquinhos, hein? Daria até pra arbitrar, mostra cartão amarelo, ó. Amarelo pro Marquinhos e veio amarelo pro Wesley também, porque eles se encararam por ali, trocaram cabeçadas. Escanteio Corinthians, vem o Wesley, Garro na bola. É bola no campo de defesa, escanteio. Felipe Melo salva o gol do Fluminense, salvando o gol do time do Corinthians. Se posiciona para a cobrança, escanteio. Wesley na cobrança, Garro, escanteio. Corinthians, Wesley passa. Garro bateu, levantou na boca do gol. Tentou subir, Kaká não consegue. Bola volta de primeira. Bidon bateu pro gol, pega firme. A pancada do Bidon pega firme. Fábio no meio do gol. A primeira vez que trabalha o goleiro do Fluminense, né? Mesmo numa bola facilitada, um chute centralizado rasteiro, mas o Fábio até então não tinha feito nenhuma defesa. Jogo tudo igual, 0-0 por aqui. 0-0 é o placar do jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, o Mosquito ganha a jogada pela direita do campo de ataque, Mosquito. Ele prende pro Timão, levou para dentro da grande área, ergueu a cabeça, cruzou para trás, vai subir de cabeça o Wesley. De cabeça de qualquer maneira, vem pra tocar Cuca na bola, escanteio. Escanteio Timão, vem novamente Garro pra cobrança, chegou a marcação, Garro não bate pro Wesley. Escanteio pro Timão bater, se posiciona para a cobrança, escanteio pro Corinthians, gol do Corinthians, tá muito maduro. Nelson Pereira ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, escanteio pro time do Corinthians bater. Corinthians quer o gol no jogo, o árbitro chama a atenção dos jogadores, vem levantamento pra dentro da grande área, escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio pro Timão cobrar, vem Garro para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, subiu o zagueiro, cortou, bola sobrou para Bidon, bateu no gol, desviou na barreira, desvia na marcação, vai embora. Escanteio Timão, direita, campo de ataque, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Sil. Escanteio Timão. E aqui do lado direito vem Fagner, o capitão do time, camisa 23, mais um escanteio na sequência pro Corinthians. Escanteio pro Timão, eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio Timão, direita, Fagner partiu, bateu, levantou no banco do gol, tentou o toque de cabeça, na trave, não entrou, voltou pra bater pro gol, afasta a zaga do Fluminense. Bola volta pra Fagner, tenta finta, perde o lance, domina no campo de ataque, Arias tenta partir, Fagner vai pra cima dele, dominou o Arias, tentou o toque de bola, tomou a falta. E vai pintar amarelo, tá parado o jogo, Bidon faz falta feia, o Garro. Garro teve que fazer a falta porque partia em muita velocidade o John Arias e o Marcelo. Aí ele usa do artifício do jogo, comete a falta, recebe cartão amarelo, camisa 10 do Timão. A bola do Corinthians não entra, impressionante, Ronaldo Pretzel. Corinthians domina o jogo, aperta a marcação e é o melhor que tem, porque não deixa o Fluminense sair de trás. Já foram 2 chances criadas e para mim o melhor jogador do Corinthians é o Mosquito. Mosquito tá acabando com o Marcelo, que não marca ninguém, e o Mosquito aproveita, Ronaldo. E o cansaço também desse time do Fluminense, eu tô sentindo que eles estão optando por tocar mais a bola, para cadenciar essa saída. É um time que respira durante a partida, olha lá. Agora tá no pé do Marcelo, que olha, né, procura o toque curto. É um time experiente esse time do Fluminense, tem que dizer assim. Agora, o Corinthians mudou a chavinha, olha lá, tá pressionando. Olha o Timão, ganhou jogado, Wesley, lindo lance, abriu o compasso, bateu pro gol! Lindo, 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 lindo! Jogada rápida, o Bidon ganhou, dominou o Wesley na meia-lua da grande área, ergueu a cabeça, driblou, escapou, encheu o pé, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha da rede, morre no fundo no gol, Wesley para o Timão, para tirar o gol sufocado
dedo na garganta da fiel torcida corintiana. Wesley para explosão na Neoquímica Arena da fiel torcida que lota mais uma vez as dependências da arena. Agora Corinthians, o Wesley 1 pro bando de loucos. O Wesley canta a fiel torcida 0 pro Fluminense. Golaço do Wesley de fora da área, a bola deu na bochecha direita da rede, o detalhe até o design do Vale. E depois de 4 jogos, explode o grito de gol na garganta da fiel torcida. E é por isso que ele é tão pedido pelo torcedor. O Wesley faz praticamente tudo sozinho. Aproveita o vacilo da zaga do Fluminense. Finaliza de fora da área depois de passar por 2 marcadores. Sem chances para o goleiro Fábio. E o Corinthians marca o primeiro gol dele no Brasileiro. O terceiro de Wesley na temporada. Corinthians 1, Fluminense 0. 1-0 pro Timão. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Prétio, merecido gol. Corinthians melhor em campo. Merecido pela roubada de bola, pela intensidade, pela forma como o Corinthians está marcando. Wesley rouba a bola do Cano. O Cano vem buscar de novo na intermediária, perde. O Wesley foi muito feliz, chutou no gol. A bola desviou no Martinelli e matou o goleiro Fábio. O menino joga a bola, tem que ser titular e ele com o Mosquito estão indo muito bem, Ronaldo. E a pegada do time do Corinthians nesse primeiro lance, né, Ulisses? A pegada que tá fazendo o ataque, por isso que o próprio Antônio optou por jogadores mais leves ali, aí machucou o Pedro, o Henrique, ele colocou o Mosquito para fazer essa pegada, porque o Fluminense ele facilita nessa jogada. Agora, passando desse setor, é o que a gente falou aqui, roda o perigo para cá, mas o Fluminense tá tocando muito morosamente ali na defesa, e o Corinthians quando rouba acaba saiu e com perfeição o Wesley conseguiu fazer o gol aí. Amarelo. Mosquito, amarelado por falta em Felipe Melo. É o terceiro cartão amarelo do Corinthians no jogo, o 5º na partida. Muito bem, tá parado o jogo. Bem aplicado. O Felipe Melo tá ali batendo boca. É por conta da falta, né? Ele tomou um carrinho ali do Mosquito e ficou sentindo bastante. E agora sai por ali reclamando, só confirmando então amarelo para Mosquito 19. E no momento que a arbitragem brasileira está tão criticada, o Ramon Abate Abel faz uma atuação muito boa nesse primeiro tempo. Sim, mas o Felipe Melo merecia amarelo naquele lance em cima do Mosquito, não merecia? Foi um erro disciplinar, mas assim, ó, tecnicamente e no critério... Então, ele tá sendo bom para um lado ele tá sendo bom, para outro ele não tá sendo bom. Para mim ele tá picotando o jogo. Desde o começo ele tá picotando o jogo, esse juizão aí. Mas o que é picotar o jogo? O que ele tá fazendo? Tá faltinha ali, ele para ali, aí daqui a pouco ele chama uma bola no alto aqui, ele para, aí ele vai lá, conversa com o Diniz, aí ele vai, ele não sei como ele soltou o cartão aí, era pro Corinthians, né? Ah, então tá bom. Domina no campo de defesa, Felipe Melo tenta ser jogando, bate, escorrega, a bola volta para Cuca, ele tenta o domínio, fica no chão, vem pro toque, ele para o time corintiano, tá parado. Olha lá agora, mais um amarelo. Ai. Mais um amarelo agora pro Bidon. Bidon, exatamente, é o 4º amarelo. Isso, 4º amarelo do Corinthians, agora Breno Bidon por falta no Guga. Merecido, Prétio. Vendo agora, merecido, ele solta o braço no rosto do Guga, braço direito no rosto do Guga, bem aplicado o cartão. Eu acho que é o troco agora, né, depois do carrinho que ele deu no Wesley. Então é isso que é perigoso no jogo. Quando a equipe tá coesa e todo mundo tá vendo do mesmo jeito, um vai, inverte e faz a pegada. O outro vai, inverte, faz a pegada. Então é por isso que pra mim, ó lá, até o Felipe Melo agora vai começar a pitar, já encostou no juiz. E o Felipe Melo não ter amarelo também é um absurdo, hein, Prétio? Não, aquela falta que ele fez foi no Mosquito, foi uma falta clara de cartão, eu falei na hora. Poderia até... foi um erro, os caras deram tiro de meta. Foi o único erro da arbitragem que não interfere no jogo. Por isso que eu acho que é uma boa arbitragem. E vem para o jogo do para o setor de esquerda, cá para ataque, tenta descer o time do Fluminense, lançamento vem para Marquinhos, Kaká no mergulho, no carrinho ele põe para fora, escanteio direita, campo de ataque para o Fluminense bater, mas não valeu nada porque estava impedido. Exatamente, no bom lançamento para o Marquinhos, o Kaká foi espetacular na hora de dar o bote, mas nada disso estava valendo, impedimento a favor do Corinthians. Edson Gonçalves ligado no microfone de Bandeirantes. A galera tá aqui, Ronaldo. Que saudade de ouvir você gritar gol do Corinthians. Tava faltando esse gol, hein, Ronaldo Giovanelli? Vem em grande estilo, né? De uma molecada fazendo a pressão dentro de casa. É isso que o torcedor quer. Essa vontade de jogar dentro de casa. E até aqui o Corinthians tem demonstrado isso. Agora, do juiz, do Felipe Melo, não quero falar nada. Agora, tinha que ter expulsado o Guga no carrinho que ele deu aqui no Wesley, que foi um carrinho.
Foi um carrinho desnecessário e com um pouquinho de teor de violência. A bola volta no toque de bola, Arias domina, ele é muito veloz, recolhe para o time do Fluminense para ser jogando. Corinthians joga bem até, né, Pretzel? Marca muito. Marca muito. Tecnicamente, aquela luta, a gente sabe que é um time muito operário, faz muita ligação direta, mas o mérito é de não deixar o Fluminense jogar. E não deixando o Fluminense jogar, conseguiu o gol na qualidade do Wesley. E o Corinthians joga com 11 agora, né? Porque o Fausto Vera não tá aí. E tá o menino Bidon que já tomou um cartão. O Fausto Vera passou acho que 6, 7 rodadas aí, nem cartão tomou. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende no assunto. Vem pra ganhar a jogada, Simão, bola foi solta. Ah, Romero! O Romero errou e matou contra-golpe do Corinthians para fazer o segundo gol no jogo. Tava livre de marcação na esquerda do Wesley. É numa recuperação espetacular do Mosquito. Que olha o Hugo, ganhou jogada, soltou no comando de ataque, abriu para o Wesley na velocidade, entrou, tá dentro da grande área, linda finta, lindo, vai ser lindo, 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 espetacular, fora do comum, o Wesley é golaço! Gol! De Wesley, gol de diferenciado, gol de diferenciado, ele ganhou a jogada da meia-lua intermediária, campo de ataque, ganhou a jogada, se aproximou dentro da grande área, ele vem pra frente, escapa da marcação do primeiro, escapou da marcação do segundo, vem o Fábio, vem o Manuel, ele deixa os dois no chão pra meter no fundo da rede. Wesley, lindo, 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 lindo gol de Wesley de novo, um golaço, gol de placa na Neoquímica Arena, driblou 4, 5 jogadores do Fluminense, meteu no fundo da rede. O Wesley é o nome do jogo, o Wesley é o dono do jogo, o Wesley é o diferencial do jogo, o Wesley, um golaço na Neoquímica Arena. Corinthians 2-0, 2 gols de Wesley, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Wesley, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do golaço dele, é golaço dele do Vale. E por incrível que pareça, esse golaço, talvez o mais bonito do ano, na Neoquímica Arena, começou com o erro do Romero. Essa bola foi parar do lado esquerdo de ataque do Corinthians, na roubada de bola do Hugo. E aí o Wesley fez tudo e mais um pouco, carregou, deixou o Manuel e Felipe Melo no chão, finalizou com firmeza e fez o segundo dele no jogo, o segundo do Corinthians na Neoquímica Arena. Timão 2, Fluminense 0. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. 2-0, Timão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Ronaldo, Pretzel, Corinthians demais. Que gol lindo, maravilhoso do Wesley, Ronaldo. Eu vou voltar a palavra a você e fazer um comunicado até, porque você matou a charada. É placa. Acho que vai ter a Arena, vai ter essa placa hoje aqui com Augusto Melo e com o que você narrou, porque o que você narrou foi o que aconteceu. Uma jogada espetacular desse menino que fez a festa. Acho que um dos gols mais bonitos aqui da Arena. E merece placa, Ulisses, merece placa. Golaço do Wesley, Pretzel. Golaço, cara. Como é bom a gente ver um menino se sobressair tanto, né? Gol de altíssima qualidade. Se esse gol é na Premier League, já tá todo mundo falando. Que espetáculo, estádio lotado. Foi um golaço. Golaço, Wesley arrebentando, acabando com o lado direito do Fluminense. Corinthians bem melhor, mais intenso. E do ponto de vista individual, Wesley, o nome do jogo, 2-0. A raça do time corintiano hoje, eu vou dizer um negócio pra você, hein? É verdade. Fora agora, do comum. Impressionante, hein, Ronaldo, hein, Pretzel? Aí vai pro treinador que colocou um time leve, né, Pretzel? Exato. Colocou um time leve pra marcar a saída de bola. Agora eu queria destacar um negócio que o Corinthians está impondo, viu? O fim do modelo do Diniz, né? O modelo ele tá esgotado. O Corinthians, o Fluminense vem apanhando de todo mundo, vem sofrendo demais. Contra o Cerro Porteiro, o Fábio foi melhor em campo e o Corinthians se aproveita muito, esgota o modelo do Diniz.
Futebol da Bandeirantes, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Star Plus. Assine já e solte o grito de gol Star Plus. 2-0 Timão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O Wesley é o dono do jogo. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. Corinthians 2, Fluminense 0. Na Bandeirantes quem chega você diz aí, Capriotti. Valeu, Ulisses. Você volta já para esse grande jogo, hein? Grande jogo na Neoquímica Arena. Que primeiro tempo de gala Corinthians e Fluminense fizeram. Vamos à reportagem Bandeirantes. Pessoal trabalhando aí, observando tudo nessa saída do campo de jogo dos dois times. Vamos lá, Gustavo Soler. Diz aí, Paulo do Vale. Vamos lá, Capri. Saída dos jogadores tranquila por aqui. Wesley, 4 gols no ano. Começou o jogo com 2 gols. Aliás, o Corinthians, que vivia uma crise no ataque, né? 4 jogos sem marcar. Até então, 27 gols na temporada, contando o amistoso contra o Londrina. Agora, 29 gols. E o Wesley chega a 4, ficando atrás apenas do Romero com 9 e do Yuri Alberto com 8. Só um detalhe, já o Soler vai trazer as opções do Fernando Diniz, que já colocou os jogadores no aquecimento. No momento do aquecimento, um pouco antes do primeiro gol do Corinthians, o Renato Augusto foi aquecer, muito aplaudido pelo torcedor corintiano. À disposição de Antônio Oliveira, Cássio Mateuzinho, Caetano Vera, Paulinho, Giovanni Mosquito, Pedro Raul, Bidu, Biro, Rian, João Pedro. E pelos lados do Flu, Soler. Pelos lados do Fluminense, né, PDV e Capriotti, a desculpa foi dada ainda no Paraguai. O técnico Fernando Diniz conseguiu criticar o gramado corintiano porque ele é muito bom. E desta forma o Fluminense está conhecendo o seu 5º resultado negativo jogando fora do estado do Rio de Janeiro. Em 2024, o Flu não sabe o que é vencer fora do seu estado. Nos outros 4 jogos foram 2 derrotas e 2 empates. Perdeu para a LDU no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana e depois foi campeão da competição. Perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, 2 empates longe do Rio de Janeiro contra Alianza Lima e Cerro Porteño. E agora vai conquistando, ou melhor, sofrendo a sua 3ª derrota fora do estado do Rio de Janeiro neste ano, Capri. Muito bem, vocês voltam já. O Paulo do Vale, o Gustavo Soler, para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes, porque agora é hora de opinião, agora é hora de ouvirmos os craques da opinião Bandeirantes. E que dupla, hein? Hoje temos Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, para analisar esse primeiro tempo de gala da Neoquímica Arena e o Corinthians finalmente vencendo. Fala, Ronaldão, fala, Pretzel, boa tarde para vocês. Boa tarde, Capri. Um grande abraço para ti, para todo mundo que nos acompanha. Achei que o Corinthians foi intenso o jogo inteiro, foi muito eficiente e atuou de uma maneira que não teve nos últimos jogos do Antônio Oliveira. O que foi? Foi a entrega, foi o comprometimento. O time contra o Argentino Júnior foi um pastelão em campo. Todo mundo correndo errado, uma confusão. Hoje não. Hoje me parece que a semana dos 3 dias que o Antônio Oliveira teve de treinamentos, da quarta-feira até ontem, ele conseguiu dar uma encaixada no time e principalmente para superar o toque de bola do Fluminense. Então, a primeira meta do Antônio Oliveira para mim, clara com os jogadores, não deixar o Fluminense jogar. Não deixando o Fluminense jogar, marcando a saída de bola e principalmente na intermediária, é roubar a bola e sair em velocidade. Então, o jogo até os 25, mais ou menos, ficou um jogo muito físico, um jogo picotado, um jogo duro, com bolas muito laterais e tecnicamente não estava legal. Tanto é que quando o Ulisses me chamou, eu ia dizer que tinha muita ligação direta. E aí, numa delas, o Felipe Melo falhou e o Romero acabou entrando sozinho e acabou desperdiçando uma oportunidade. Então, a bola não estava passando no meio campo. O jogo estava muito físico e intenso e com o Corinthians forçando muito a bola longa. Depois, quando isso começou a dar resultado pelos lados, com o Mosquito ganhando do Marcelo e do Felipe Melo, e com o Wesley ganhando do Guga, aí sim, aí o Corinthians cresceu e cresceu demais, marcando forte a saída de bola e criando pelo menos 3 oportunidades, até o momento que o Ulisses disse, o gol do Corinthians está maduro. E aí o Cano vem buscar a bola ali na frente da área, o Wesley rouba, faz 1-0. Bola bateu no Martinelli. E depois o segundo gol é um golaço, 7 minutos depois, uma jogada individual do Wesley, num arranque do Hugo, lateral esquerdo, que rouba uma bola do Guga, e aí o Fluminense todo desarrumado. Então, mérito total do Corinthians, o Carlos Miguel, que a gente queria ver, né? Ele ser testado, não tocou na bola praticamente, o Fluminense não chegou perto da área do Corinthians e o Corinthians foi muito superior, muito melhor. 2-0, 2 gols do Wesley, na melhor atuação do Corinthians, talvez, nos últimos 30 dias, meu caro Capriotti. Fala, Ronaldão.
É isso aí, assina embaixo que o Pretzel falou. Então tá bom. Ô, Pretzel, agora tem o seguinte, não é? Esse modelo de jogo aí do Fernando Diniz, essa saidinha de bola aí, já era, hein? Mais 2 gols aí. Se você for pegar o histórico do Fernando Diniz, nos times que ele treinou, que ele já tomou de gol de saída de bola, não tá escrito, hein? Impressionante. Eu acho que é um esgotamento, né? Você criar uma forma de impactar, isso é muito legal. E o Diniz impactou a mim, pelo menos, em 2016, treinando o Audax, com esse estilo de jogo. Passados 8 anos, depois de ter sido campeão carioca e campeão da América, eu noto que o Fluminense hoje, o Ronaldo tinha chamado a atenção sobre isso, é um time lento, um time desgastado e que precisa estar na ponta dos cascos para atuar nesse padrão. Então o Corinthians roubou muitas bolas de jogadores na entrada da área por lentidão na saída de bola. E isso é mérito do Corinthians. Me parece que o modelo do Fernando Diniz ele tem que mudar, ele tem que variar, porque senão o Fluminense vai passar uma temporada praticamente sem títulos, Capri. Maravilha, já voltamos com todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. O Corinthians vai vencendo o Fluminense por 2-0. O intervalo inteligente retorna em instantes. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Mengão vai jogar no Tititi Lelelê. E a missão: vencer, vencer, vencer. No primeiro jogo da fase de grupos contra o Palestino, teve golaço do artilheiro Pedro e zagueiro estreante balançando as redes. Gol do Flamengo! Agora a nação quer ver o mais querido repetir a dose fora de casa. Palestino e Flamengo, terça, 9 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão de ESPN. Vem que tem Libertadores. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet. Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil,
uma prova conectada com o futuro. Ciro, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Contra-golpe do Corinthians para fazer o segundo gol do jogo. Tava livre de marcação na esquerda, Wesley. É numa recuperação espetacular do Mosquito. Olha o Hugo, ganhou jogada, soltou no comando de ataque, abriu para Wesley na velocidade, entrou, tá dentro da grande área, linda finta, lindo, vai ser lindo, 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 espetacular, fora do comum, o Wesley é golaço! Gol! De Wesley, gol de diferenciado, gol de diferenciado, ele ganhou a jogada na meia-lua intermediária, campo de ataque, ganhou a jogada, se aproximou dentro da grande área, ele vem pra frente, escapa da marcação do primeiro, escapou da marcação do segundo, vem o Fábio, vem o Manuel, ele deixa os dois no chão pra meter no fundo da rede. Wesley, lindo, 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 lindo gol de Wesley de novo. Golaço, golaço do Wesley e a narração brilhante do Ulisses Costa nesse gol de placa, hein? O Corinthians vai precisar homenagear o Wesley com esse golaço que ele marcou, o segundo do Timão na vitória até aqui por 2-0 do Corinthians sobre o Fluminense. Atenção, Paulo do Vale, Gustavo Soler, os times já estão voltando por aí? Ainda não, Capri. Só mesmo o trio de arbitragem aqui no Círculo Central. Daqui a pouco as equipes pintando por aqui. Bruno Puzóvio, Campeonato Brasileiro nesse domingão. Fala aí, Bruno. Vamos lá, Capri. Hoje cedo, às 11 horas da manhã, o Botafogo venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã e com gols de Luiz Henrique e Savarino, e assim virou o atual líder da competição com 9 pontos em 12 disputados. Agora também no intervalo, o Cruzeiro está empatando com o Vitória no Mineirão por 0-0. Às 6h30, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Bragantino. O Massa Bruta pode se tornar o líder se vencer a partida. E em Caxias do Sul, Juventude entra em campo com o Atlético Paranaense e mais tarde, às 8 horas da noite, no Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Atlético Goianiense, Capri. Lembrando que amanhã a rodada vai ser encerrada com o clássico do Morumbi, São Paulo e Palmeiras, jogaço de bola, dois times que vêm de vitórias aí na Libertadores da América, e claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir a partida às 8 da noite, hein? O jogo é às 8 da noite amanhã no estádio do Morumbi, transmissão do Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Mas agora nós estamos vivendo aí o intervalo do jogo, Corinthians vai vencendo o Fluminense por 2-0, colocando aí pelo menos momentaneamente, um ponto final nessa crise que vem rondando o time e vai conquistando 3 pontos importantíssimos. O Cássio, que está no banco de reservas, deu lugar para o Carlos Miguel. E o goleiro hoje titular nem trabalhou, não é, Ronaldo? Nem dá para ser avaliado o novo titular do gol do Corinthians, não é? Não precisou porque o meio de campo entrou o Bidon, né? O Corinthians jogava sem o jogador quando estava o Fausto Vera em campo, porque ele não marcava, ele não atacava, ele não roubava a bola. E o menino já no primeiro tempo já tomou amarelo. Então os dois estão correndo igualzinho. Você pode reparar que quando o Corinthians é atacado ou contra-atacado, o Ranieri e o Bidon estão bem posicionados ali. Além de um fazer o combate, o outro está sempre na sobra.
Então também não está sobrecarregando a defesa. Não só o Carlos Miguel está tranquilo hoje, como a defesa também. Só teve um chutão, acho que o Kaká deu aqui para jogar essa bola para frente, porque o Fluminense apertou. Mas tirando isso, o que eu me lembro assim, de vi defesas que o Corinthians teve sólidas, tinha sempre os volantes marcando ali, que era Márcio, Ezequiel, algumas vezes tinha o Wilson Mano, e uma outra época tinha Rincon e Gilmar. Quando você tem essa proteção perante a zaga, é importantíssimo para você dar uma tranquilidade para o goleiro e para os zagueiros. Se o Cássio tivesse aí, também não ia pegar na bola. E o Fluminense, que, Pretzel, tem essa questão aí da saída de bola sendo muito debatida. Há duas saídas de bola erradas que proporcionaram aí os gols do Corinthians e essa vitória parcial por 2-0. O que é que o Fernando Diniz pode fazer de diferente aí no segundo tempo, hein, Pretzel? Deixar o time mais leve, né? O time muito pesado na saída de bola. Eu já vejo só para ajudar o Soler. Tem o número 13, Felipe Andrade, vai entrar no Fluminense. Ele é zagueiro. Dá para ver aqui no reservado onde os jogadores estão se movimentando. Então daqui a pouco muda o Fluminense. O time muito lento, o Manuel pesadíssimo, a saída de bola bem distante do que a gente imaginava em anos atrás, inclusive na própria Libertadores América. O Fluminense parece um time cansado. Até o Ronaldo tinha falado sobre isso pela maratona de jogos. E o Fluminense é o time que foi punido. O Fluminense foi disputar o Mundial e teve que se reapresentar no dia 25 de janeiro, já com a temporada em andamento. Eu acho que tem que deixar o time mais leve, o time mais solto. Vem o Douglas Costa também, só para ajudar o Soler. 2 mudanças no Fluminense, pelo menos, porque do jeito que ficou, o Corinthians foi muito superior. E só para constar, no primeiro gol do Wesley, tem 6 jogadores do Corinthians em volta do Cano. 6 jogadores. E o Wesley rouba a bola do Cano e consegue fazer um gol. Primeiro tempo muito superior do Corinthians, Capri. É isso aí, mudou o Corinthians, ô Paulo do Vale? O Corinthians é o mesmo, Capri, muda o Flu. Fluminense já mudou aí, Soler? Vamos lá, Capri. Saiu com a número 23, o Guga. Entrou com a 90, Douglas Costa. Saiu com a 30, Felipe Melo. Entrou com a 13, Felipe Andrade. Ao longo do segundo tempo, os comentaristas bandeirantes, Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli, vão analisar as mudanças no Flu. Vem aí os 45 minutos finais. Alô, corintiano, alô, torcedor do Timão. O jogo é aqui, é com você. Vai, Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o time do Fluminense, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Número do time do Fluminense tenta descer do campo de defesa. A bola foi junto, à frente do comando de ataque. Vem para afastar, toca Kaká na bola. Ele tira para o time do Corinthians. A bola falta no setor intermediário de cabeça. Tenta o toque. O time do Corinthians para ser jogando com o Romero. Erra novamente o toque de bola. Vem à frente. Domina o time do Corinthians para ser para o jogo. Prendeu pelo setor de esquerda. Campo de ataque foi atingido. Tá parado o jogo. Ranieri tá caindo. É falta esquerda. Ataque para o Corinthians bater. Já pode ser o primeiro momento de perigo para o Corinthians nessa segunda etapa. Ranieri foi calçado por ali, derrubado. Falta Corinthians, lado esquerdo de ataque. Garro e Wesley na bola. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, falta para o time do Corinthians cobrar. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, é falta para o time corintiano bater pelo setor de esquerda, se posiciona para a cobrança novamente, falta para o time do Corinthians bater, partiu para a bola, agarrou, levantou no boca do gol, toque de cabeça, Kaká! O primeiro dele com a camisa do Timão, gol! Cobrança, ele agarrou pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento bem dentro da grande área. 1 minuto de bola rolando, 1 minuto de bola rolando no segundo tempo de jogo. O Kaká subiu livre de marcação, cabeceou no contrapé do Fábio e meteu no canto direito da rede, ela morreu no fundo do gol. Kaká para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Timão. Corinthians 3, Fluminense 0. Gol da emoção maior do futebol, essa emoção, Kaká, que pela primeira vez você proporciona a torcida do Timão. O detalhe do gol é todo o seu design do Vale. O cruzamento que partiu do lado esquerdo de ataque na falta do Rodrigo Garro, visando a segunda trave, onde estavam os 2 zagueiros do Corinthians, Félix Torres e Kaká, que cabeceou para o chão no contrapé de Fábio.
com a defesa do Fluminense parada, apenas assistindo. O terceiro do Corinthians na Neoquímica Arena. Timão 3, Fluminense 0. E aí, só fala Ronaldo Pretzel, 3-0, Timão. Bola aérea, Kaká na segunda trave, gol legalíssimo. Cabeceou no contrapé do Fábio. O Fluminense muda tentando deixar o time ofensivo, mas leva o terceiro gol. Pra mim, jogo liquidado, grande vitória do Corinthians, Ronaldo. E a presença também do Kaká, né, no campo do adversário, né? Até aqui ele tá tendo essa cobertura perfeita pelos volantes, então dá o direito dele poder ir lá na área buscar um gol. E foi assim que aconteceu. O Corinthians volta ligado pro segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô, Jean-Pierre! Ei, Jean-Pierre! Alô, quem veio? A bola volta pela direita do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a bola foi solta. Levantamento na boca do gol do Mosquito, pega Fábio. Mergulha bem Fábio para fazer a defesa aí. E sai pagando geral, né? Jogador experiente, o goleiro Fábio não gosta da sua defesa no jogo. 3-0, vence o Timão. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pro toque, tenta descer o time do Fluminense. A abertura foi feita, campo de defesa. Felipe Andrade prende o lance, abriu da esquerda, soltou para Marcelo. Marcelo recolhe no campo de defesa para ser jogando. 3-0 pro Timão, 3-0 pro time do Corinthians. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer contigo no campo de defesa. Fábio, ele prende pro time do Fluminense, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Abre para Paulo Henrique, Ganso lentamente desce. Aperta na marcação, tenta o Garbidon, não consegue. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Douglas Costas abre para a direita. 3-0 pro time do Corinthians, tenta descer o Fluminense na direita, prende o lance. Recolheu Felipe Andrade, pede, vem para frente, tenta o toque de bola. Afasta parcialmente a zaga do Corinthians. Bola volta para Ganso, Ganso domina. Enfia a jogada no comando de ataque para Lima, bateu pro gol, longe do gol. Tiro de meta para a equipe do Corinthians, bater aí, Soler. Mandou lá no bandeirão, agora o camisa 45 da equipe do Fluminense. Lima pega mal na bola, só tiro de meta, e o Ranieri tá sentindo. Agora vai ser levantado pelo Bidon, mas reclama de dores no joelho esquerdo. Alô, Dona Ivone Costa, alô, Ana Júlia, alô, Kaká, alô, Josane Costa, ligados do microfone Bandeirantes, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. Que coisa, o Corinthians parece ser outro time. Ronaldo Pretzel. Espetacular, cara, uma vitória fundamental e a melhor atuação do Corinthians com o Antônio Oliveira, na minha opinião. Mas o Fluminense não consegue sair de trás, o problema é do Fluminense, que aliás o Diniz agora coloca o Marquinhos, atacante de lateral direito, e sobe o Douglas Costa, vai subir ainda mais o time, abrindo espaço para o contra-ataque do Corinthians, Ronaldo. E é um time que marca, né? Todo mundo correndo igual. Se tem uma coisa que a gente tem que reparar e também falar que isso é a mão do treinador, é quando ele vê a equipe dele todinha correndo, todo mundo marcando, antecipando. Por mais que o Fluminense tenha essa jogada que é sair junto aqui do Fábio, todo mundo correndo e tentando anular os espaços. Então acho que essa que foi a grande diferença que o Antônio achou. E é bom você fazer isso dentro de casa, você incendeia o jogo, você traz a torcida com você, porque o seu time não fica só esperando o adversário dentro da sua casa, você também diminui os espaços, isso é importante. É bola pro Fluminense que tenta descer do campo de defesa, curtindo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de ataque, vem pra finta, tenta o toque de bola, curtindo novamente no setor intermediário. O time do Corinthians tenta descer, não consegue, aperta o time do Fluminense na direita, vem com Douglas Costa. Ele vem pra finta, Ganso pede, no meio da abertura, vem na intermediária com Lima. Lima prende o lance, já recolhe pelo seu campo de defesa, vai pro toque de bola, curtindo na esquerda. Abriu pra Marcelo, dominou no campo de retaguarda, vai pra finta, tenta o toque, curtou no comando de ataque. Aperta na marcação, já recolhe novamente o time do Fluminense pela direita. Levantamento vem na boca do gol. Prendeu o Douglas Costa, domina, ele abre na direita, vem pro toque, curtindo na intermediária para Lima, Lima prendeu, volta curto no meio de campo para Martinelli, Martinelli dominando a esquerda, abre para Douglas Costa, ele prende o lance, tenta o toque de bola curtindo no setor intermediário, já recolhe novamente com Martinelli, Martinelli recolhe na esquerda, solta no toque de bola curta para o comando de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta descer o Fluminense, abertura na direita, Douglas Costa domina, ele vem pra finta, puxa, perna da direita, cruza, no soco, vem pra afastar, vem pra tirar dali do Carlos Miguel, tenta o lançamento, o time do Fluminense, vem pra tirar a zaga
zaga do time do Corinthians. Garro chega na bola, ganha a jogada. Domina o time corintiano. O lançamento vem para Wesley. É pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Tentou o chapéu. Marquinhos. No bico da chuteira. Põe para fora. Lateral pro time do Corinthians. Bater na esquerda. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Márcio Moreira Fernandes. Ligado no futebol Bandeirantes. Torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A abertura vem pelo seu campo de defesa. Tenta o toque de bola curtinho no setor intermediário. Recolhe novamente. Vem para finta. Prende o lance no campo de defesa. Recolhe Carlos Miguel. Sai jogando pro time do Corinthians. Levanta para o comando de ataque. Já armou jogada. Vem para ganhar jogada curtinho no meio de campo. Já prende curtinho novamente no toque de bola. O time corintiano. Abertura para Garro. Garro recolhe. Ele domina pelo campo de defesa. Tenta o toque curtinho na zaga. Recolheu com o Ranieri que sai jogando no campo de defesa. Todo dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Pois não, Pozóvio. Ulisses também pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira marca para o Cruzeiro e Lucas Silva marca contra para o Vitória. Agora no Mineirão, 1-1 no placar. É o futebol da Bandeirantes para você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É, meu amigo, é na conta com 110 filiais distribuídas no país. É Braspress Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Fluminense. 3-0 pro time do Corinthians, 3-0 pro Timão. Se posiciona para a cobrança. Vem pra bola, vem pro levantamento à frente o time do Fluminense com Ganso. Ganso vem pra cobrança novamente no comando de ataque. Lançamento vai ser feito à frente do comando de ataque. Você ligado no microfone Bandeirantes. Torcedor, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento à frente, Carlos Miguel. Sai fácil para fazer a defesa. A primeira defesa dele na partida. E que tranquilidade ela veio nas mãos do goleirão que facilmente encaixa. O Corinthians segue vencendo 3-0 na Neoquímica. É bola no campo de ataque, já domina na intermediária, recolhe o time do Fluminense pelo setor de esquerda, domina, prende Marcelo pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele tenta o toque de bola, 9 minutos de bola rolando, 3-0 pro Timão. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Abertura veio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, Romero vai pra cima da marcação, tenta o toque de bola, o time do Fluminense para ser jogando o levantamento na frente, errado para Marcelo. A bola sai, linha de lado, lateral Corinthians, pelo setor de esquerda, campo de direita, campo de defesa na direita. É lateral pro Timão bater. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito do débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. Já tá paralisado o jogo lateral pro time do Corinthians. Bater lateral cobrado. Romero tenta o domínio, fica no chão, pede falta. A bola vai sair pra linha de lado. Domínio do campo de ataque. Mosquito perde o lance. Recolhe no campo de ataque. Vem Romero pra tirar. Ganso toca. Já solta a jogada do comando de ataque. Vem pra fita. Esse toquinho do Ganso também de ladinho. De sair pro jogo, dar o tapa na bola e enfiar. É ponto, né? Isso aí não serve mais pro futebol, né? É um cara que podia parar, inclusive, de jogar o Ganso, né? Vou dizer, hein, Ronaldo? Não, isso aí é a qualidade do cara, pô. Tem cara que tava no campo dando carrinho, você achou bonito? E por que esse tapinha dele não pode ser bonito? Essa foi boa, hein? Essa foi boa. É, mas pô. Não faz isso com o menino Ganso, não. O menino é bom. Joga nada. Semana passada, tá enganando aí. Semana passada ele fez eu gosto de carrinho limpo. É, ele fez um gol de centroavante semana passada, gol de cabeça contra o Vasco dentro da área. Hoje ele pode estar cansado aí, ele pode estar cansado, ele pode estar dando tapa, fazendo futebol arte, futebol moleque. Karma, arte, você tá gostando que ele tá perdendo um monte de bola. Lógico. Por isso você tá elogiando eles. Seu cavalo. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Contra quem que ele fez o gol? Contra o Vasco. É um time que dá Série A do brasileiro. Não vale? Gol de cabeça não vale, irmão? Não vale. Como é que foi o Vasco hoje? Tomou 4 do Criciúma ontem, só isso. Pô, você tá de brincadeira. O Ganso fazer de cabeça contra o Vasco, até eu gordinho faço de cabeça. Mas sabe que foi um golaço, contra cara. O Vasco. Um gol de cabeça, ele subiu demais. Me impressionou o gol que ele fez, o Ganso. Lembrando o Ganso do começo da carreira no time do Santos. Mas é o seguinte, ó, o Corinthians joga muito bem. E o terceiro gol do Fluminense a 1 minuto do segundo tempo matou o jogo. Foi a bola do jogo para definir a vitória do Corinthians. Sentiu o Bidon, hein? E o Paulinho já preparado para entrar. Paulinho, camisa 8. Torcedor aplaude por aqui. O Bidon, ó, ele já faz até a sinalização por ali pro Antônio Oliveira que tá tudo bem. O Paulinho vai vestir o colete novamente, então por enquanto segue o Bidon, daqui a pouco deve retornar. E esse menino... Sabe quem que eu acho que vai sair já? O Romero pra entrada do Biro, pois não? Porque ele não gosta. Você tá falando isso porque o Antônio não gosta do Romero. Mas vai também tentar continuar com a velocidade. Agora, esse menino Bidon aí, ele mudou.
Ele mudou a característica não só da zaga, como no meio de campo. Fato. Pode ver o Ranieri, tá tranquilo. O Ranieri sempre quando tá no segundo tempo, ele tá abafado, porque ele joga de zagueiro, joga de volante, e aqui ele tá posicionado fazendo a dele. Então o Antônio tem que parar com esse negócio de ficar inventando e ficar mexendo todo o setor do campo. Esse time que tá aqui dá pra ele ajustar e trabalhar. É fato, você matou, Ronaldo. Impressionante o que o Bidon fez, hein, Pretzel? Mas vem, Timão, mais. E vem no contra-golpe com o Wesley pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele domina, se aproxima da grande área. Ergueu a cabeça, tentou o toque de bola, soltou para Mosquito. Mosquito domina na direita, bateu pro gol em cima do zagueiro. Marcelo vem para tirar, bola volta com o time do Corinthians com o Hugo. Olha o Hugo, aí sim. Matou no peito, dominou. Ele recolhe a jogada, solta para Garro que sai jogando. Pois não, Pozóvio. Ulisses também pelo Campeonato Brasileiro. Rafa Silva marca para o Cruzeiro no placar 2-1 contra o Vitória no Mineirão. Peças para o carro, moto caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente é Nakata Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 13 minutos de bola rolando, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Corinthians vencendo o jogo 3-2 de Wesley, 1 do zagueirão Kaká, 0 pro Fluminense aqui na Neoquímica Arena. Na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Pozóvio. Ulisses, pela Série B, o Coritiba segue empatando com o Brusque por 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, Augusto. torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, Vitor, aniversariante de hoje, ligado no futebol Bandeirantes, filho do Dr. André, médico de Uberaba. Alô, Zaidan, alô, Manuel, alô, Vitor. Parabéns, felicidades para você, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o Fluminense, toca no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. 3-0 Timão. Corinthians vence o Fluminense por 3-0. 2 gols do Wesley, 1 do zagueirão Kaká. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer da direita. Tá parado o jogo, vai mexer o Flu. Sai com a 10, Paulo Henrique Ganso. Vem com a 20, Renato Augusto. E aí, Ronaldo Giovanelli? Você secou ele, pô. Você secou o cara. O cara que tem uma habilidade fora do comum, você secou. O Felipe Melo, que estava em campo sentando na bota, o senhor elogiou. Eu não entendo mais nada. Eu não elogiei ele, eu falei que ele merecia cartão. O lance que o senhor reclamou que o senhor marca o Felipe Melo, entendeu? Foi o lance que ele deu o carrinho. Ele não merecia cartão e pronto, e acabou. Deu carrinho. O Guga saiu no segundo tempo porque o Diniz falou assim, ó, vem porque você já escapou do vermelho aí, meu filho. É igual o Fagner contra o Atlético Mineiro. Isso, pode ser. Uia! E vem pro jogo, a bola foi solta, frente à pancada pro gol! Carlos Miguel espalmou! E na sequência ela vai pra fora, tá parado o jogo. Tá marcado escanteio pro Flu bater na esquerda. Exatamente, depois do rebote do Carlos Miguel, Douglas Costa deu um carrinho, a bola é desviada, escanteio cobrado curtinho. É o futebol da Bandeirantes, vem levantamento à frente, chega na bola, vem para cortar o perigo de qualquer maneira o time corintiano. Vem para escanteio, Mosquito, escanteio novamente para o Fluminense bater, onde tem gente produzindo olha só, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel. A bola volta no toque de bola, escanteio cobrado, sobe a zaga, corta, tira, volta para Wesley. Ele domina para o time do Corinthians, vem para finta em cima da marcação. No primeiro já pintou, abre o lance, Garro corre de calça jeans. Agora o Garro resolveu partir. Wesley domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, nossa zaga central, sai jogando com Kaká. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão, é na ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do Corinthians. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O lançamento foi feito à frente em velocidade. Romero não a tem. Fábio vem para tirar. Dá um bico na bola e põe para a linha de fundo. Linha de lado, desculpem, lateral esquerda, Corinthians. Exatamente, né? Agora o Fábio fica ali, ó, bravo, pagando geral também. Pra cima dos companheiros e pra cima da arbitragem. O Corinthians vai vencendo o jogo por 3-0 na Neoquímica Arena. Thiago Frazão tá ligado, a Bandeirantes falou.
que o Carlos Miguel é um grande goleiro. É mesmo, 2,4 de altura, é grandão mesmo. Alô, Cris Cardoso, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, o Cristian da Serraria Diadema, obrigado pela audiência. Hélio Lopes Gomes está ligado no futebol Bandeirantes. Alô, Zenilda Alves de Brito, obrigado, Kátia, pelo carinho da sintonia. David Jesus, curtindo o microfonaço Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. E vem para ganhar o time do Corinthians, bola foi solta para Romero, sobrou na esquerda para Wesley, para fazer o terceiro, bateu! Fábio! O Wesley leva a mão à cabeça, o Fábio consegue a defesa. E essa bola ia passando embaixo do camisa 1 da equipe do Fluminense, mas aí ele deu sorte. Ela acaba ficando com ele no kick, numa boa jogada do Garro, que achou o Romero, que abriu para o Wesley, quase o terceiro do camisa 36. Queria o terceiro gol, Wesley. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 17 jogados, Ronaldo Pretzel, segundo tempo, 3-0 Timão. O Fluminense tinha que sair de trás, né? Então obrigou o Carlos Miguel a 2 defesas, uma delas fácil, mas o contra-ataque é todo do Corinthians. A tendência é o Corinthians aumentar o placar, golear o Fluminense, do que o Fluminense fazer o primeiro, do jeito que o jogo tá, Ronaldo. A gente vê o Fluminense ele não aumenta o ritmo, ele não diminui. Ele sempre toca a bola, chega no ataque fazendo aquela triangulações, toque do lado, toque do outro, Marcelo aparecendo. Agora já entrou aí o Renato Augusto, que vai colocar um pouco mais de velocidade do que o Ganso. Mas a verdade é que o Fluminense parece que tá 0-0. E o Corinthians também parece que tá 0-0, pra cima. É o futebol da Bandeirantes, domina Fagner pro Timão na direita, bateu direto pro gol, ela desviou! Deu na trave, não entrou. Voltou para Mosquito, para Fagner, bico da grande área pela direita. Ele abre o compasso, perde a esquerda, tentou o passe de bola seria do meio, Cirinda Landelince para Romero, a bola sai para a linha de lado, em lateral para o time do Timão bater. É bola no campo de defesa, novamente no campo de retaguarda, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina para ser jogando o time do Corinthians no campo de defesa. Você ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de retaguarda, vem para o toque de bola, recolhe pelo comando de ataque, aperta na marcação, já tenta descer o time corintiano no campo de defesa. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Corinthians, vem com Garro, tenta o toque de bola, perde o lance. A bola volta com o time corintiano, tenta o levantamento à frente na direita do campo de ataque para Mosquito, a bola sai. É lateral para o time do Fluminense bater na esquerda, campo de defesa. Chega de sofrência. Na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É na volta do toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de defesa. Léo Rizzo tá ligado no futebol Bandeirantes, o rei dos camarotes do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, tá ali em Mônaco. Tá pousando em início, Léo Rizzo. Obrigado, Léo Rizzo. Camarote Fielzone na Neoquímica Arena. Como eu já disse pra você, é o melhor lugar pra você curtir os jogos do Timão. Camarote Fielzone, com muita música, comida, bebida pra você curtir. Camarote Fielzone, do meu irmão Léo Rizzo, rei dos camarotes do Brasil. Tá indo lá pra Mônaco. Grande Léo Rizzo, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Marcos Falopa ligado no futebol Bandeirantes. Alô, Gilmar, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. 3-0 pro Timão. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. É Sil Brasil. Tá parado o jogo. Escanteio pro time do Fluminense. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem pra bola. Douglas Costas levantou no boca do gol. Kaká subiu de cabeça. Vem pra tirar. A bola aqui que volta no toque de bola. Domina novamente. Prende o lance Marquinhos. Ele tenta a finta em cima da marcação. Douglas Costa abriu o compasso. Bateu pro gol. Vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na tentativa do Marquinhos pela ponta direita. Ele traz para o pé canhoto, mas na hora do chute ela sobe demais. Só tiro de meta para Carlos Miguel. O Tempo Atacado escalou as melhores estratégias para você economizar nas compras da sua casa. O comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. É Tempo Atacado. O tempo não para, Bandeirantes marca. Alô, Margel ligado no futebol Bandeirantes no varanda, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta, campo de defesa, tiro de meta pro Timão bater, levantamento foi feito à frente, vem pro toque de cabeça, tenta ganhar a jogada, Viton, ele tenta o toque de bola contigo no meio de campo, aparece na marcação, Kaká corta, tira o perigo, é na volta do campo de defesa para ser o jogador do campo de retaguarda, já dominou do campo de defesa para ser o jogador novamente o time do Fluminense para você na Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É bola no campo de defesa, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar com o Garro, levou na direita, cruzou para dentro da grande área, Romero tentou, domínio perdeu, a bola volta com o time do Fluminense que já tenta descer do campo de retaguarda, vem Mosquito para marcação, aperta para o time do Corinthians, bola volta para Marcelo tenta ser o jogador do seu campo de defesa, recomeça o time corintiano, a bola foi solta à frente do comando de ataque, apertou a esquerda, o time do Fluminense tenta descer, Marquinhos prendeu, abriu jogada para Renato Augusto, ele prende pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a quinta limpa, tenta o passe de bola errado, o passe dele, domina o Corinthians, Wesley está jogando para o Timão, ele prende a jogada, levanta para Romero domina para o time do Corinthians, vai para a quinta, tenta o toque de bola, ficou no chão, o árbitro falou que foi na bola, já domina, recolhe o time do Fluminense para ser jogando, pois não. Daqui a pouco, Davi Terans no Fluminense. Paulinho, a bola volta do toque de bola. E Paulinho também do Corinthians. Tem mais jogador entrando aí. Mateuzinho. Exatamente. Paulinho e Mateuzinho, daqui a pouco duas do Timão. E hoje o Fagner não tomou amarelo, hein? Tá caído o Romero ainda da entrada que tomou. Segundo ele, foi atingido. E o Fluminense muda. Sai com a 14, Germancano. Vem com a 80, Davi Terans. Muito bem, o Cano tá saindo para a entrada do Terans. 80 Terans no time do Fluminense. Atuação bizonha do Cano, viu? Terrível. Uma das a bola não chegou, né? Mas uma das piores que eu vi. Ele falhou nos dois lances, perdendo a bola. Uma na intermediária, a outra no meio do campo. Ronaldo. Eu vou bater na mesma tecla que eu tô vendo esse time do Fluminense, que a gente acompanha muito, esse time que envolve, gosta de estar com a bola no pé. Esse time tá cansado. O time do Fluminense tá cansado. Eu não tô tirando aqui a moral, a vitória do Corinthians até aqui. Até exato momento que o Corinthians marca, pressiona, rouba a bola e vai pra cima. Agora, o time do Fluminense é um time cansado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. O tempo não para, Bandeirantes marca. 24 minutos de bola rolando, 24, segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Corinthians vencendo 3, Fluminense 0 na Bandeirantes. Alô, Pusóvio. Ulisses, logo às 6h30, o Fortaleza recebe o Bragantino e o Juventude enfrenta o Atlético Paranaense. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer o time do Corinthians, bola vem para Romero abriu na direita do campo de ataque para Fagner domina, lançou, jogada à frente muito forte, o passe dele para o Wesley, mais para Fábio que sai do gol para fazer a defesa. E aí o Felipe só fazendo a proteção por ali, tentativa do Fagner, bola enfiada, o Corinthians vai vencendo, 3-0 já, Antônio Oliveira muda 2 vezes. Daqui a pouco mexe o timão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando recorde contigo no setor intermediário. Prende o lance curto no campo de defesa. Vem para o domínio novamente o time do Fluminense na direita. Na direita Douglas Costa tenta o toque de bola para Marquinhos limpa. Ele domina, ergue a cabeça, vai tentar o toque de bola frente do comando de ataque. Já prende o lance curtinho no setor intermediário. Dominou, inverteu na esquerda para Marcelo prende pelo setor de direita, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, Kaká subiu de cabeça, tirou, a bola volta para Mosquito, que tirou, deixou que Cá perdeu, era a falta do toque de bola com o time corintiano. Mosquito tenta chegar da bola, Arias domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a pinta, prende o lance, Douglas Costa, ele dominou, soltou Coutinho para Lima prende novamente para o time do Corinthians, do time do Fluminense para ser jogando, abriu jogada para Douglas Costa, que prende o lance pelo setor de direita, deu toque de bola, Coutinho à frente, domina o Fluminense, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária, Arias, ele prendeu, vem para a tabela, sobe de cabeça, afasta a zaga do Corinthians, Aniele vem para tirar, ele tira o perigo, Wesley tenta brigar para ganhar, a bola volta no comando de ataque, aperta o Wesley, vem para subir, tenta tirar a zaga do Corinthians, dá um bico na bola, a bola volta, tenta descer Romero pelo comando de ataque, ele tenta partir do comando de ataque, Romero vai para cima da marcação, aperta, tenta o toque de bola, domina campo de defesa, recolhe campo de retaguarda, Manuel sai jogando para o Fluminense, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, é Steel Brasil, a bola volta para Renato Augusto, domina, tentou partir, está impedido. Tá parado o jogo, impedimento para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Muda agora o Corinthians, saindo Breno Bidon, 27, para a entrada do 8, Paulinho. Sai a Juventude, entra a experiência, Paulinho 8 em campo no lugar de Breno Bidon. Saindo também com a 19,
a 19 no Corinthians. Mosquito que entrou, né? Entrou ao longo do Acho que jogo. é raro aí, calma aí. Acho vamos que não é ver. ele, não. Acho que o quarto árbitro errou. Vamos ver. Agora sim. Ah, não. Ó, 14, Ranielli. Então ele troca os dois volantes ou ele errou tudo? Porque então saindo, ele tá indicando o Ranielli saindo com a 14, entrando o Paulinho com a 8. No primeiro momento ele tinha indicado o Breno Bidon. Mas eu acho que ele tirou os dois. O Breno Bidon tá ainda ali, ó, à beira do gramado. Vamos ver se agora ele corrige. Parece que ele tirou o Hugo também. Tirou e entrou o Bidu com a 21. O Bidu com a 21. Agora ele mostra ali, ó, 47 Hugo para a entrada do Bidu com a 21. Mas o Breno Bidon segue em campo então e saiu o Mosquito mesmo, né? Ô, louco, e o Ranielli continua? Não, o Ranielli saiu. E o detalhe é que ele levantou a 47, o Hugo é 46, né? Tá meio perdido o quarto árbitro. Agora ele corrige, ó. 46 pelo 21. É que eu vi o Hugo saindo aí. Quem que entrou no lugar do Mosquito? Matheus? Isso, Mateuzinho. E aí, Pretz? E aí, Ronaldo? Meio salada, hein? Eu não entendi nada até aqui. Vou marcar, vou rabiscar aqui, peraí. Seguinte, o Fagner é lateral direito e o Mateuzinho vai jogar como ponteiro, numa segunda linha. Ele fez isso contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Não acho ruim, não. E a saída do Hugo pelo Matheus Bidu. Um lateral pelo outro para dar mais jogo pro Bidu. O Paulinho entrando também para ganhar mais ritmo. Umas mudanças interessantes num jogo que está definido. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta com o time do Fluminense, 3-0 para o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando Manuel. Ele solta a jogada para Marcelo. Marcelo dá o toque de bola de peito. Domínio do setor intermediário, afasta a zaga do Corinthians, vem com o toque de bola de Garro. De primeiro domínio, o time corintiano tenta descer, tentou o chapéu em cima da marcação, protege, foi atingido fora do lance. A bola volta, Paulinho corta, tira, domínio do campo de ataque, vai para o domínio, prende o lance novamente o time do Fluminense para ser jogando. A vitória vem pelo campo de defesa, recolhe novamente o time do Fluminense, vem para chegar na bola, Mateuzinho, a bola vai embora. Mas o árbitro deu falta do Mateuzinho aí, do Mateuzinho não. Deu falta do Bidu. Bidu, exatamente, do Bidu. Falta do Bidu aqui no ataque do Corinthians. O Fluminense cobra agora 3-0, vence o Timão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Com uma amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. Eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vem comigo no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta com o time do Corinthians. Bidu tá tomando a falta. Ele tirou o Mosquito. Ô, Luiz Costa, ele tirou o Mosquito e colocou o Mateuzinho, é isso? É isso, Preto? É isso. O Mateuzinho entrou como ponteiro mesmo. Então ele quer segurar o Marcelo na zaga aí, porque o Marcelo tava descendo que nem ponta, é isso? Mais ou menos, viu? O Marcelo até estava passando, mas uma lentidão gigantesca, né? A nota do Marcelo hoje vai ser constrangedora. Mamãe. É o futebol da Bandeirantes, vem Paulinho para marcação, aperta também Mateuzinho, ele perde o lance do time do Fluminense para ser jogando Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN e no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol, o tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Corinthians 3, Fluminense 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Diz aí, Pusóvio. Ulisses também pelo Campeonato Brasileiro. Arthur Gomes amplia para o Cruzeiro. Agora 3-1 contra o Vitória no Mineirão. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Vem pro toque de bola, tenta Douglas Costa, domina pro time do Fluminense, abriu para Marcelo, entrada na grande área. Ele puxou, vai bater a gol, vem para travar, vem para cortar dali. Félix Torres tira, a bola volta com o time do Fluminense pela direita, vem cruzamento na segunda trave. Mateuzinho vem para tirar. Ele toca de cabeça, põe para a linha de fundo. Em escanteio pro time do Fluminense bater na esquerda. E quem vem para a cobrança é o Douglas Costa, camisa de número 90, canhotinho, jogador com passagem pela seleção brasileira, bate o
o córner. Maurício Wagner ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola volta com o Fluminense que tenta descer, o árbitro para. Manda seguir, não para, não foi jogada normal, fica caindo o Mateuzinho, sentido do Marcelo, entrada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Domina o time do Fluminense, vem pra finta, Douglas Costa prende, ele escapa da marcação, o primeiro deu boa bola para Marcelo, vai bater cruzado no banco do gol, bateu para trás, volta com o time do Fluminense, entrada na grande área, bola batida, gol. Vem pra tocar da bola Carlos Miguel, ele tira a mão porque ela foi pra fora, tiro de meta Corinthians. Exatamente, ela acaba até estourando uma das placas de publicidade que ficou atrás do gol do Carlos Miguel. O goleirão corintiano percebeu que ali é pra fora, só tiro de meta a favor do Alvinegro. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Você comigo no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Levantamento à frente, tenta descer o time do Corinthians, vai pra cima, Romero briga. Ele tenta ganhar a jogada no campo de defesa, domina o time do Fluminense pra ser jogando. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes, 32 jogados, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Valdivino Aquino. Obrigado pelo carinho da sintonia, Alice Martins, Bruno Lucas, alô Marcondes da Silva Queiroz, alô Manuel dos Santos Lopes, Heleno Novos Caminhos, ligado na Bandeirantes, a Kátia também sempre curtindo o sonsaço Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Garro, ganha a jogada, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando, a abertura vem para o setor de esquerda, câmara ataque para Wesley, ele domina para o time corintiano, não parte para cima, já cansado, fez 2 gols no jogo, 3-0 para o time do Corinthians, 3-0 Corinthians, 2 do Wesley, 1 do Kaká, a bola volta no campo de ataque, o Corinthians domina pelo setor de direita, vem para o toque, levada Coutinho na intermediária, toque errado, Garro, a bola não chega, vem para o toque, aperta Garro na marcação, tenta recuperar para o time do Corinthians, não consegue, sai jogando no campo de defesa o time do Fluminense, a abertura vem aqui atrás com o Lima, ele prende o lance para o Fluminense, recolhe a jogada, Coutinho pelo meio de campo, abre com Douglas Costa, faz o giro, abriu pelo setor de direita no campo de ataque, tenta ligar a jogada em velocidade novamente para Arias prende para o time do Fluminense, desce pela direita, vem para o toque de bola, já domina Marquinhos, prende o lance para Arias recolhe, ele abre o compasso, o placar do jogo, repito, 3-0 para o time do Corinthians, 3-0 o Timão, se posiciona no campo de ataque, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, a bola volta no toque de bola, tenta descer o Douglas Costa, recolhe no comando de ataque, tenta o toque de bola, vem para tirar novamente Bidu, ele ganha para o time do Corinthians, partiu para o setor de esquerda, campo de ataque em velocidade, desce, ele vem para o toque de bola, contigo no setor intermediário, Bidu, prende o lance, vai para a finta, fica no chão, toma falta. Falta esquerda, ataque para o Timão bater. É no break do Bidu, ele acaba tomando a falta do Marquinhos por ali. Camisa 77 do Fluminense, foi inteligente agora o 21 do Timão, Bidu, que acabou de entrar no jogo. Mais uma bola parada, mais uma falta, foi mais ou menos dali que o carro cruzou para o terceiro do Kaká, mas dessa vez o Corinthians nem coloca ninguém na grande área. Paulo Paiva tá ligado no futebol da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do time do Corinthians vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, vai pro toque Fagner. Ele ganha o lance, solta na direita, abriu para Félix. Félix recolhe novamente para Bidu. Bidu prende pro time do Corinthians pelo setor de esquerda, que para ataque, vai pro toque de bola para Wesley. Wesley domina para Bidu, que sai tocando no seu campo de defesa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda, vem Timão. Lançamento vem às costas da marcação. Já domina, cruzamento na grande área. Mas o que é isso? Ô, Bidon. Você é o goleiro e a bola foi dominar. Ô, Bidon. Que coisa, hein? Que chance perde o time do Corinthians. E tinha tudo para ser uma jogadaça, né? Porque que enfiada de bola pelo alto do Garro, achando o Mateuzinho que fez esse cruzamento. E aí o Bidon faltou o cacuete no centroavante, né? Na hora de dominar a bola, ele acaba perdendo o controle dela. Poderia ser o quarto do Corinthians aqui na Neoquímica. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Lateral foi cobrado, vem para o toque, ele para tentar ganhar o time corintiano. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, protege o time do Corinthians, vai para a finta. Em velocidade, já ganha a jogada no primeiro, tentou Romero, ele toma falta. Mas vem por baixo, Lima toca na bola, tá parado o jogo, falta direita, ataque para o time do Corinthians. Bater o árbitro, só deu o lateral. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza.
tem ferramentas com uma qualidade Steel. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro, Eliel Ferreira, obrigado, Cris Cardoso, curtindo o som Bandeirantes Heleno, obrigado, Mariângelo, repito também, Maurício Wagner, Cris, obrigado, Sidney, curtindo o sonsaço Bandeirantes, Sidney, Escupa Covas, Teixeira, ligado na Bandeirantes com o Thiago Frazão, a bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando Wagner, dá o toque na bola, o Garro domina para o time corintiano, já tenta descer, Lima puxa ele, derruba, tá parado o jogo, tá marcada a falta, campo de defesa pro Timão bater, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ô Bruno, ô Puzóvio, me diz uma coisa, Puzóvio, como é que tá o Corinthians nesse momento na classificação do Brasileiro? O Corinthians é o 12º com 4 pontos em 12 disputados, Ulisses. A bola volta do campo de defesa, vem pro toque de bola. Amanhã jogo aberto light pra você, hein, Ronaldão? Mamãe querida, eu nem acredito. O pessoal no grupo tá em silêncio, Liz, você viu aí, né? É, não, estão de férias. É bola do campo de defesa, domínio do campo da retaguarda. Mas amanhã à noite ferve, viu, Ronaldão? Amanhã à noite vai ferver. Fábio tenta sair jogando. Paulinho apertou, ele põe pra fora, escanteio o Timão na esquerda. E depois chama o torcedor corintiano, Paulinho, que agora carrega a braçadeira de capitão. Experiente, camisa 8, referência. Escanteio Corinthians. O Wesley tá por ali, vamos ver, precisa posicionar a bola. E agora o Garro vai também para fazer a cobrança. Escanteio pro time do Corinthians bater. Vou dizer um negócio pra você. A gente tem um grupo do jogo aberto do WhatsApp. É só sacanagem, mas quando o Corinthians ganha, o Denilson entra embaixo da cama. Todo mundo some. O Sgarbi some. João Paulo Capelanes, anticorintiano, some. Escanteio o Timão. Escanteio cobrado. O Paulinho tentou subir de cabeça. Vem pra tirar. Mais uma vez vem pra tocar da bola. Afasta o perigo de qualquer maneira o time do Fluminense. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. Toca na bola por último, jogador Manuel. Escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Wesley Garro pra cobrança de escanteio. Amortecedor com qualidade em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Eu quero você comigo no YouTube. Escanteio o Timão, levantamento vem na segunda trave, tentou de primeira, Mateuzinho bateu longe do gol. Tiro de meta para a equipe do Fluminense bater. E se entrasse, ia ser tipo aquele gol do Hugo, que o credenciou a ser jogador do Corinthians no ano passado pelo Goiás contra o São Paulo. Mas a bola acabou passando por cima no chute do Mateuzinho quando mexe o Flu. Pois não. Sai com a número 12, Marcelo. Vem com a camisa meia dúzia, Diogo Barbosa. E a torcida do Fluminense, Ulisses, já saindo da Neoquímica Arena, porque a viagem será com muita dor de cabeça. É verdade, 3-0 pro Timão. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol, pois não. Manda um abraço pra uma amiga minha aí, por favor. Quem? Tá ouvindo a gente? Renata Fã. Alô, Renata Fã. Isso. Ela é a menina da internet, vibrando com a vitória do Timão. É isso aí. Tá feliz da vida, nossa Renata Fã, com a vitória do Timão 3-0. É a menina da internet, hoje vibrando com o Corinthians. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Sofia falta, o árbitro para. Falta para a equipe do Fluminense bater do seu campo de defesa. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 40 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você, Corinthians. Demais o Corinthians, Corinthians 3, Fluminense 0. Na Bandeirantes é você, Puzóvio. Ulisses, pela Série B, Guilherme Brandão abre o placar para o Coritiba. Agora 1-0 contra o Brusque. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo da retaguarda, tenta descer pela direita, aperta na marcação, o time do Fluminense. Lançamento vem pela direita do campo de ataque. Gelson Rodrigues também está curtindo o sonsaço Bandeirantes. Você comigo, vem torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor, a imagem sua, mas o som é nosso. E domina o time do Fluminense pelo setor de esquerda, vem pro toque de para Douglas Costa, prendeu o lance. Abriu na direita para Renato Augusto, tentou cruzamento à frente,
Bandeirantes, sobe de cabeça, vem pra tirar, afasta Bidu, corta, tira o Wesley, vai pra cima da marcação, tenta recuperar a jogada, não consegue, bola volta com o time do Fluminense, já domina pela esquerda com Arias prende o lance, solta a bola curtinha na intermediária, desce o Fluminense com Lima prendeu, soltou de esquerda com Diogo Barbosa abre o compasso, tenta o toque de bola para Renato Augusto domina para o time do Fluminense, ele prende a jogada, solta para Douglas Costa, para Renato Augusto, abriu o compasso, bateu pro gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Bola muito forte do Renato Augusto, isolou, mandou pra fora e agora o Amor Batiabel dá uma bronca no Carlos Miguel pela demora na recomposição. Corinthians vencendo tranquilo. 3-0 Neoquímica Arena. 3-0 pro time do Corinthians, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domina Paulinho, tenta ser jogando pro time do Corinthians. Levantamento vem para Bidon. Bidon domina, vem pro toque de bola para Romero. Romero de cabeça ganha a jogada, tenta descer novamente pro time do Corinthians. Fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir, tenta descer o Fluminense. Bola tocada. Carlos Miguel sai para pegar. E o Romero parte para cima do árbitro, que tomou falta, o juiz não deu, mas vem Timão, Paulinho domina, tem o Wesley aberto na esquerda, soltou para o Wesley no comando de ataque, se lança é boa, tem Mateuzinho pedindo, Wesley domina, finta no primeiro, finta no segundo, na direita tem Garro livre, abriu pro Garro, tocou errado, tirou o zagueiro, bola voltou para Bidon no peito, abre no toque de bola, Coutinho na zaga central com Félix Torres domina para Fagner pela direita do campo de ataque, volta Fagner, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária para Mateuzinho, tenta o toque curto à frente, a jogada seria boa, o árbitro parou, marcou falta em Mateuzinho pro time do Corinthians bater. No momento que sai o público aqui, ó, público pagante 41.839, público total 42.119, renda 2.521.430 reais. De novo público e renda 41.839 o público pagante, renda 2.521.430. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio Corinthians, vem pro toque de bola na direita, se lançar Mateuzinho é bom. Lançamento para Mateuzinho, dominou legal, rolou na entrada da grande área, passou, sobrou para Romero, prendeu na direita no campo de ataque, faz o break, tenta o corte, bateu cruzado para tentar o gol, meteu para fora. Tiro de meta para a equipe do Fluminense bater. O detalhe é que, de novo, né, o Mateuzinho, ele serviu quem chegava pelo meio. E de novo era o Bidon num primeiro momento, mas a bola acaba passando por ele e vai para o Romero, que desperdiça a oportunidade. O Corinthians chega de novo, mesmo vencendo tranquilo 3-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado no futebol Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Ela volta no toque de bola, tenta ser jogando, já aprende jogada pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Fluminense, não consegue, no bate e rebate a bola volta, mas o Bandeira deu falta pro Fluminense na direita. Se atrapalhou todo o Bandeira, na hora que ele foi dar a falta ele escorregou, o instrumento foi pro gramado, mas lance paralisado a favor do Fluminense, Marquinhos e Douglas Costa. Agora o Marquinhos sai, Douglas Costa, pé canhoto na bola. Márcio Moreira Fernandes ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá parado novamente, vem levantamento, Maurício do Varanda tá ligado. Alô, Rafael! Curtindo o sonsaço, Bandeirantes, levantamento à frente, sai do gol, tranquilo para fazer a defesa. Carlos Miguel pega, o Rafael tá com o Maurício, ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Nelson Pereira tá ligado, obrigado pelo carinho da audiência, forte abraço para você, o Santi também ligado, Emily Carini, obrigado pela audiência, Gilmar Costa, Ronaldo Moraes, alô Bruno Lucas, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta com o time do Corinthians, tenta descer com Fagner, vem pelo setor de direito do campo de ataque, abre a jogada, Paulinho prende o lance, domina para o time corintiano, dominou para Mateuzinho domina para o time do Corinthians, deu toque de bola frente do comando de ataque, aperta, tenta ganhar, bola bate no Mateuzinho, sai lateral para a equipe do Fluminense, bater na esquerda, campo de defesa, lateral para o time do Fluminense bater, depois do jogo tem um apito final do microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil, domina no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina, vem para Quintalice Martins, tá ligado, ele sente curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Oliveira, alô Ricardo Franco, Robson, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado
Obrigado pela audiência. Vem torcedor youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 46 minutos de bola rolando 3-0 Corinthians do Fluminense. A bola volta contigo no meio de campo. Paulinho vem para marcação, tenta descer o time do Fluminense. Lançamento vem pelo setor de esquerda, domina Marquinhos, prende o lance, mas saca a bola e tudo. Tá parado o jogo, lateral para a equipe do Corinthians, Bapena. E vai mexer de novo o Antônio Oliveira, ó. Biro ali preparado para entrar, saindo com a 27, agora sim, Breno Bidon. Sai Bidon, 27, entra Biro, 26 na equipe do Corinthians. Ronaldo Pretzel. Eu acho legal ele dar uma rodagem, né, para essa molecada, ainda mais esse menino Biro. E eu vou, antes de terminar o jogo, aproveitar para falar do que... Lembrar um pouco a história do Corinthians nesse meio de campo, com o Gilmar Fubá, com o próprio Rincon, falecido, e amigos que fizeram a diferença no Corinthians. Depois Márcio Bittencourt, Ezequiel. São times que se fortaleciam na defesa e chegavam forte no ataque. Olha lá o Corinthians, ó. E vem Corinthians, dominou o campo de ataque. Biro prendeu pelo setor de esquerda, bateu pro gol. Solta a bola, Biro. Entrou agora, vem pro toque de bola, agarra, abre pra Biro. Biro domina pro time corintiano, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe pro time do Corinthians, ser jogando no campo de retaguarda. Já prende o lance contigo novamente no setor intermediário. Domina o time do Corinthians para descer, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em Garro para o Corinthians bater. Agora ele fica ali sentindo, ó, no meio campo, camisa 10 do Timão, a arbitragem vai lá, o Ramon Abateabel conversa com o Garro, reta final, o Timão vai vencendo a primeira no Brasileirão, 3-0 para cima do Flu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Recolhe no campo de ataque, vem tentar o toque de bola, o time do Corinthians para o Garro, tentou o toque, a bola tocou na mão do Manuel, cara. Tá parado o jogo aí. E o Bandeira já tava indo embora, hein, o Bandeira, porque tava dormindo o Bandeira, o Antônio acordou ele, falou, foi mal, seu cavalo. É o futebol da Bandeirantes, você comigo. É bola do campo de defesa para ser para o jogo. Humberto tá ligado. Alô, Mariceu Oliveira. Alô, Bruno Lucas. Alô, Carlos Braga. Thiago Frazão curtindo Cristina Carvalho. Obrigado pela audiência. Obrigado, torcedor brasileiro. Domina o time do Corinthians. Tenta descer pelo comando de ataque. Vem para o toque de bola. Wesley. Ele prende o lance, domina. Lançou no comando de ataque. Boa bola. Vem Timão. Dominou. Recolheu. Bola batida fraca pro gol. Ficou fácil aí, né? O Fábio que fez a defesa, certo? É a finalização do Bidu. Fácil pro Fábio, 3-0, vence o Timão. A bola volta com o Diego, vem pro toque de bola, Diego Barbosa domina do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, domina do campo de ataque, vai pra frente em cima da marcação, brasileiro, corre novamente, doutor Arthur Dian, tá ligado no microfone Bandeirantes, delegado geral do São Paulo, obrigado pelo carinho da sintonia, Arthurzão Dian. Um abraço. Nosso delegado geral de São Paulo, curtindo o Sonsaço da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Como é que é? Esse não é fraco não, meu parceiro, Dian também, o pai dele, um abraço. É, tudo gente boa. Domínio do campo de ataque, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente o time do Corinthians. Abertura tenta gancho, placar do jogo, repito para você, 3-0 Timão. Corinthians vence bem do Campeonato Brasileiro. Abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, prende o lance, tenta a finta em cima da marcação. Marquinhos, ele prendeu, já soltou na linha de fundo, vem cruzamento, Bidu trava. Ele põe pra linha de fundo, escanteio direita para a equipe do Fluminense bater. A ultrapassagem do Marquinhos, depois do passe do Douglas Costa, fatura o escanteio que o próprio Douglas Costa é quem vem para bater de pé canhoto. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Já domina do campo de retaguarda, vem pra finta, vai tentar o toque de bola novamente o time do Fluminense. Domínio do campo de ataque, levantamento foi feito na boca do gol. A bola quica no setor intermediário para sair jogando. Camarote Fialzone, o melhor lugar para você assistir os jogos do Timão na Neoquímica Arena. Muita música, muita alegria, muito pagode, muita comida, bebida para você. De o braço, o árbitro, é fim de jogo. Fiel torcida corintiana no arreda o pé e aplaude o time no fim do jogo. Corinthians muito bem, 3 gols do Wesley, 1 do Kaká. Fluminense 0. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado
Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande e forte abraço, boa noite! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.